paz do Senhor. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao Pod Cris, um podcast cristão de conversas que curam. Eu sou Cristiane Jennifer. Eu sou Deise Cristina e aqui conosco está Jesus Cristo. E te convidamos a fazer parte dessa mesa nesta noite, nesse dia. O horário que você está vendo, eu não sei. Isso mesmo, porque não é mais ao vivo. Porque não é mais ao vivo. Agora nós estamos no primeiro episódio Da segunda temporada. Tão esperada, né? Aham. Tão esperada por vocês. Aguardadíssima. E com formato diferente, Isso. né? Não é mais E nós temos convidados que agora que eles perguntavam na primeira temporada se ia vir só mulher. Mas Agora- nessa temporada agora, A gente tem varão também. a gente tem varão. Tem varoa, tem varão. Assim, ó, primeira temporada, Deus deu uma sacudida, assim. Ele deu uma chacoalhada, né? E agora, a gente tá indo pro nível mais profundo. Bora, gente, bora. Porque Agora o caldo tá engrossando. a água tá subindo, hein? Tá subindo. Bora nadar! Bora lá, mergulhar. E a gente começa, mas assim, uma coisa que não vai mudar, né? Nossos semeadores. Glória a Deus pela vida dos nossos semeadores. Uma salva de palma. Isso aí, gente. Nós iniciamos erguendo a Deus um altar de gratidão pela vida dos nossos semeadores. E vamos começar, então. Eu não vou falar primeiro, segundo, terceiro, porque eu sempre erro a conta, né? Mas vai lá. Rabelo Radiadores. Bons serviços desde 1990. Fica localizado lá na Avenida Alvenbauer, número 1200. O telefone para contato é 3367-7322. E o WhatsApp 99621846. E o arroba dele é @rabelo-radiadores. Isso aí. Seguindo para KL Construtora. Construindo sonhos. O telefone para contato é 47997000093. E o arroba dele é kl.construcoins. Agora nós temos também Rotelle Massas Artesanais. Tradicionalmente deliciosas. Telefone para contato é 3361-6768. E o arroba é Rotelle, com 2 L's, _ massas. Loja Rosa de Saron. A loja do crente! Glórias! Fica localizada lá na rua Monte Agulhas Negras, número 689. No bairro mais lindo de Camboriú. Monte Alegre. Pode vir alguma coisa boa do Monte Alegre? A gente. Claro. Oxi. Telefone para contato. 999-793566. E o arroba é loja.rosasaron. E o próximo semeador é Ponto 35. o melhor churros de Balneário Camboriú. Fica localizado na Avenida Atlântica, em frente à rua 1301. O arroba deles é .35 _ churros milho. Isso aí, agora seguimos com novos patrocinadores. Ai, esse patrocinador é muito chique. Glória! Eita, Glória! Paraíso Village. O cenário perfeito para o seu momento inesquecível. Isso aí. E para agendar uma visita, lá no 47997426482. E o arroba deles é... Paraíso Village Oficial. E o próximo semeador é do Reteté do Manto. Silva Supermercado. Açougue, padaria e hortifruti. Fica localizado lá na rua Rodolfo da Silva Simas, número 1438, no Tabuleiro. E o arroba deles é Silva Supermercado _ Isso aí, gente. Esses são as pessoas que acreditaram. Foram as pessoas que Deus levantou para acreditar nesse projeto. E eles semearam, Glória a Deus. sabendo que o retorno não vem daqui, que o retorno vem de Deus. Ai, tô batendo Isso, para aqui. de bater. Mas é, em nome de Jesus. Mas vão lá e segue eles lá no Instagram, Vão né? lá no Instagram, lá tem tudo sobre ele, gente. Vai aparecer aí na tela pra vocês, vai lá e seguem eles. Muito bem. É isso aí. Segue a gente também. Segue a gente também, por favor. É, e segue o nosso convidado, que vocês ainda Segue não o sabem nosso- quem é. Ai, você não sabe quem é. Surpresa! Claro que tinha que ser ele, o nosso primeiro convidado. Claro que tinha que ser o meu pastor, né, gente? Olha só o pastor dela. Meu Deus, olha ele aí, pastor Mike Melo, seja muito bem-vindo. Fique à vontade nessa mesa. Paz, meninas, paz, Jenny, paz, Deise, prazer enorme estar com vocês. Estou muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho do Evangelho através desse podcast.
E eu vou me apresentar? Fica à vontade. Fica à vontade. Eu me chamo Mike, sou casado há 17 anos com a Sara. Temos 2 filhos lindos, Brenda Valentina, de 12 anos, não posso errar. Vai fazer 13 em julho. E o Bernardo Gael, que agora ele tem 5 anos, mas dia 29 desse mês ele está fazendo 6 anos. Sou pastor, estou como pastor há 6 anos na RDV e praticamente, assim como vocês, a minha vida inteira eu vivi dentro desse ambiente, igreja, religião, eu cresci nesse contexto, fui formado nele e sim, também carreguei feridas adquiridas nesse mesmo ambiente. Esse é o Mike que vocês conhecem já há muito tempo. E tem a foto da família aí para eles conhecer. Pastora Sara já esteve aqui conosco, né? Já conhecem, né? Porque vocês já assistiram a temporada passada, já né? assistiram. Se não assistiu, vai lá. Pastora Sara. Esse é meu time, ó. Ah, o Bernardo. Aham, sorrisão. Aham, de arteiro. Na verdade, pra ele rir, a Sara tá fazendo cozinha atrás, ó. Tudo táticos. Tudo É isso aí, tático. gente. A Brenda tá maior que vocês. É. Tá uma moça já. É isso aí, não precisamos falar. É, tá comentar. No sentido de estar uma mocinha. É Tá isso. bom, aceito. Então, gente, nessa segunda temporada, no primeiro episódio, nós não poderíamos deixar de convidar, né? Meu pastor, falei tanto dele, falei tanto da igreja aqui, né? Na temporada. O meu pastor falou que... Tudo era meu pastor. Meu pastor... Glória a Deus. Isso aí. Amém. Tenho aprendido muito com meu pastor Que e creio bom. que ainda vou aprender muito mais. Amém. Amém. E a gente não podia também deixar, vocês já estão vendo aí qual é o nosso tema, né? Identidade, paternidade, propósito. E ninguém melhor para falar sobre isso do que o pastor Mike, né? Esse tema que vocês escolheram, eu até estava me preparando em casa para conversar sobre eles, mas eu até estava conversando antes de começar aqui, que é um tema muito sugestivo e complexo. Quando a gente olha à primeira vista, parece aparentemente algo muito fácil de comentar, de conversar, mas na verdade não. Esses 3 pilares, eles estão intimamente conectados. A gente não pode falar de paternidade sem falar de identidade e não há possibilidade nenhuma de a gente comentar sobre propósito sem que a gente fale de identidade e paternidade. Por quê? Porque um sustenta o outro. Então, eu acredito que quem for ouvir esse podcast vai ser muito importante. Por quê? Porque eu tenho algumas histórias, assim como a gente vai comentar, vocês também devem ter, algumas histórias, tanto eu, Mike, tanto fora do ambiente religioso, do ambiente igreja, que... eu acho que vocês já sabem, mas também tenho histórias dentro do ambiente religioso, dentro da igreja, que vem a calhar bem com esse tema: identidade, paternidade e propósito. Por quê? Porque quando a identidade da gente ela não é bem definida, quando nós não temos uma identidade bem definida, a paternidade fica confusa. A gente sempre aprendeu que a ver Deus como Deus. O que é Deus pra gente? Quando a gente fala de Deus, as pessoas... Deus é Deus. Então, essa figura de Deus, ela ficou tão longe, tão intimamente longe da gente. E aí, quando eu escutei a primeira vez que Deus era pai, a paternidade de Deus, isso estranhei muito. Porque a gente sempre viu Deus como aquele, né? Até tem algumas pessoas que falam aquele velhinho que... Barbudo. Barbudo. Brabo. Bravo. Pronto para o quê? Para, além de denunciar o erro, pronto para castigar o erro que a gente fez. Então, a gente aprendeu... a minha história vai ser familiarizada muito com a de vocês, que a gente viveu um ambiente junto há muitos anos. Então, essa questão de identidade, ela, ao longo do tempo, da infância, da minha adolescência, ela foi se perdendo. Então, precisa ser estabelecida a identidade para que a gente entenda a paternidade, para que a gente entenda o propósito. A gente vê por Jesus. Teve alguns episódios aqui que vocês falaram, alguém comentou sobre identidade, e eu às vezes estava em casa e será que alguém vai comentar sobre isso? Alguém vai entrar? Sobre a questão de Jesus no deserto. Jesus ficou quantos dias no deserto? Quantos dias em jejum? Ficou 40 dias, né? E depois do jejum, o que o Espírito Santo fez com ele? O Espírito Santo levou ele para um deserto para quê? Para ser tentado. E sabe... Tu é mesmo. E aí é que tá. Essa é as 3 vezes que a gente escuta o inimigo e aonde ele está confrontando.
O inimigo, ele está confrontando, a gente vê Jesus indo pro deserto, o Espírito Santo leva ele pro deserto para ser tentado. E qual foi o verdadeiro propósito do inimigo tentar Jesus? Só um, foi tentar colocar em dúvida a sua identidade. Ele começa dizendo assim, ó, se és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Depois ele fala, se és filho de Deus, se joga desse monte, manda os anjos te segurarem. E aí por último ele diz, se prostrares e me adorares, te darei todos os reinos. Olha como isso é profético e poderoso para essa geração. Porque se tem uma coisa, Daisy e Jennifer, que a geração sofre, ela sofre de carência da identidade. Mulheres hoje não sabem quem são. E aí elas aceitam se relacionar e viverem com qualquer um, aceitam, né? Até é bom falar para as meninas que a gente tem muitas meninas que ainda vão se casar. Uhum. Se a gente tivesse, né? Ainda bem que não tivemos, porque se a Sara tivesse... Mas já entendemos o propósito dela. E ela tava conversando essa semana e entendemos o porquê. E foi muito forte aquilo que tu falou que eu nunca tinha pensado. Depois a gente pode até tocar nesse assunto. Isso precisava dar uma cura em nós, né? Na verdade, a Deise comentou sobre Boaz e Ruth. Que Boaz... Foi a pastora Sara que... Foi ela mesmo? Foi ela mesmo. Isso foi uma revelação. Não foi nem carne nem sangue, foi o próprio Espírito. Ela não falou isso pra mim. Não. Eu escutei será que eu podia estar falando? Não, mas é uma realidade. A gente viveu uma adolescência, depois eu entro na infância, mas a adolescência eu fui submetido à igreja. A gente viveu o ambiente igreja, só que nunca foi ensinado essas coisas. E pelo amor de Deus, não estou falando de nenhum tipo de igreja, de formato, não. Mas eu estou falando que ficou muito a desejar. Então, hoje eu penso assim, esses dias um pastor me perguntou, quando eu digo esses dias, eu perdi a noção do tempo, pode ser há 20 anos atrás, tá? Um pastor me perguntou assim, você se acha um bom pai? Vocês se acham uma boa mãe? Agora é uma pergunta para vocês responderem. Agora, quer que responda? Essa semana eu chorei. Não, mas me ajuda a ser uma mãe melhor, Deus, porque eu não tô conseguindo. A gente vai falar de maternidade e paternidade. Vocês se acham uma mãe boa? Como é que é? Eu me esforço pra ser a melhor mãe do mundo. Aquele grilo agora que ficou um silêncio da morte. Mas vocês se acham, pelo amor de Deus, vocês se acham? São. Então, como é que a gente sabe se a gente é um bom pai ou se é uma boa mãe? Vou lá, tu tens uma menina, tem quantos anos? 11. Ela vai, daqui a pouquinho não, né? Mas daqui a um tempo ela vai namorar e vai casar. Você queria que... Não. Tu não tem... Tens um menino. Como é que é o nome do teu menino? É Nicolas, né? Nicolas. Ele vai demorar bastante pra casar. Mas como é que eu vou saber se eu sou uma boa mãe? Você gostaria que ele casasse com uma mulher como você? Jesus amado. Mas essa daí é a pergunta. Mais mansa. Depende. Tipo assim, porque se for uma mulher como eu sou agora... Sim, uma mulher como eu quando eu casei com o Michael, passado coitado. Já passado não viva mais. Meu passado não me condena. Então, tipo, Cristo já apagou. Então, o que tipo, passou. Não, fala de agora. De agora de eu quero. como mãe. Não, então sim. E tudo isso. Mas uma mas aí quando o pastor, esse meu amigo, ele sentou comigo e falou assim, Mike, tu se acha um bom pai? E eu sou um baita pai. Ele falou assim, então deixa eu fazer uma pergunta. Tens uma menina, né? Tenho. Você gostaria que ela casasse com um homem como tu? Aquilo foi um choque. Porque eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. Então, se eu sou um bom pai, se eu sou um bom homem, não é nem um bom pai, é um bom homem, naturalmente você pode casar. Só que daí eu comecei a me preocupar. Por quê? Porque a minha paternidade ela não era tão autêntica assim. E hoje, se vocês olharem, a nossa geração ela sofreu bastante. Mas essa geração hoje ainda falta mais referenciais, porque antigamente a gente tinha alguns referenciais. Mesmo que tínhamos, hoje faltam-se referenciais de homens de Deus. Porque hoje os homens, eu costumo dizer que a coisa tá tão virada que os homens hoje, as mulheres é quem oram mais, as mulheres, você pode olhar quantas pastoras que estão em evidência hoje. E eu não estou dizendo que isso é errado, meu Deus, é uma bênção. Mas se você olhar quantas mulheres de Deus que estão tocando outras mulheres, muitas, a gente pode falar, tem várias. Aí quando a gente parte para homens, tá difícil. Tá difícil. Hoje, igrejas fazem culto. Eu sei de igrejas que fazem culto para 2, 3 mil mulheres, 5 mil mulheres. E nessa mesma igreja, os cultos de homem é 300, 400.
Então, a figura do homem, ela foi deturbada durante os anos. O homem foi perdendo o sacerdócio e ele foi perdendo a identidade. Por perder a identidade, tudo que veio após ele foi se perdendo. Então, vou falar novamente, esse tema não é só para as mulheres. Eu acredito que o que mais tem acontecido é os homens. Por quê? Porque há uma estatística de quando uma mulher se converte, 10%, 15% da casa pode se converter. Olha como é forte isso. Só que quando o homem se posiciona no reino, a probabilidade de a casa inteira ser tocada é de 80%, 90%. Então, mas por que isso? Começa já no jardim, gente. Começa no jardim. A primeira crise de identidade foi no jardim. Quando Deus chegou, Adão estava escondido e Deus não perguntou para Eva o que aconteceu. Mas a Eva comeu o fruto. Isso. Sim, mas por que quando a Eva comeu não aconteceu nada? Vocês leem na Bíblia, quando a Eva comeu o fruto, aconteceu alguma coisa? Nada. Mas aconteceu quando Adão comeu. Quando Adão comeu, os olhos se abriram. Por quê? Porque a palavra foi dada ao homem. Hoje eu vejo as mulheres tomando um lugar, às vezes nem porque elas querem. Não é porque elas querem tomar esse lugar. É porque os homens se calaram. E aonde o homem cala, o inimigo vai falar. Então, hoje eu vejo mulheres ocupando lugares até acabando com a sua própria identidade, porque os homens não se posicionam. E quando o homem não se posiciona, aí a mulher pensa no quê? Eu vou me posicionar, porque se eu não me posicionar, minha casa vai se perder. E aí uma casa onde a mulher governa... Tá errado. Ainda bem que eu fiz escola de Esther e eu devolvi o governo da minha casa pro meu esposo. Esse cajado? Devolvi. Graças a Deus. Me coloquei no meu lugar. E assim, né? Hoje em dia, falando, eles falam, né? A mulher pode tudo. A mulher tem que estar à frente. A mulher tem que fazer. E como que a gente consegue trazer para essas mulheres a verdadeira identidade delas? Ô, Deise, sabe que assim, ó, e eu acho que é muito interessante fazer essas mulheres pensar hoje. A quem vai nos ouvir precisa pensar. Porque às vezes a gente não consegue viver a nossa identidade por completo, porque ao longo dos anos a gente foi fragmentado. Eu nunca tinha ouvido sobre isso até eu começar a estudar profundamente sobre a fragmentação da alma. Então, as mulheres elas vão se fragmentando ao longo dos anos. Elas foram fragmentadas na infância, lá sofreram abusos, seja abuso paterno, de autoridade, abuso sexual, e acreditam que esse abuso não gera nenhum tipo de consequência. Então, algumas mulheres, quando a gente faz o encontro, é uma área que a gente mais toca. Por quê? Porque tem muitas mulheres presas ainda na menina que se perdeu. Na menina que se perdeu. E depois dessa identidade lá, porque o inimigo ele não vai tocar. Ele vai, desde a infância, ele vai querer fazer com que a identidade seja perdida. Por quê? Porque alguém que sabe quem é, ele não vai ficar mendigando amor para ninguém. Por que as mulheres hoje, assim, ó, eu falo muito sobre isso, por que as mulheres hoje ficam mendigando amor? Por quê? Porque elas perderam a identidade. Quando não se sabe quem é fácil. Qualquer pessoa que atravessa o caminho vira Deus. Uhum. Esse é o maior problema. Então, como a gente precisa saber da identidade? Por que hoje as mulheres não acessam a identidade? Porque nós temos dificuldade. E ali, quando a gente estava falando de Jesus, olha que interessante. As 3 áreas que Jesus sofreu o ataque do inimigo, elas apontam 3 áreas de ataque dele que vai perdurar. E as 3 áreas, por isso que eu perguntei, será que vocês pensaram nesse tema? Claro que pensaram, pelo amor de Deus. Eu falei, gente, assim, ó, porque eu falei que era aleatório, elas ficaram bravas. Acho que a gente é aleatória, Acha que a gente não estuda, acha que a gente não se prepara. Tô fazendo escola da maturidade, Olha, ó. Mas essas 3 áreas que o inimigo atacou Jesus, elas apontam para 3 áreas distintas que ao longo dos séculos, dos milênios, o inimigo continua fazendo a mesma coisa. Qual é as 3 áreas? Paternidade, identidade e propósito.
É as 3 áreas que ele quis atacar Jesus. Eu vou repetir, não sei se foi aleatório, mas não foi. Não. Mas eu posso dizer, nada, mesmo que fosse aleatório, nada é aleatório quando Deus está envolvido. Vou repetir para vocês, porque identidade, paternidade e propósito não são assuntos superficiais. Tem gente que tá a vida inteira procurando propósito. Tá dentro da igreja, sentado e dizendo, Deus, qual é o meu propósito de vida? Qual é a pergunta? Não sei. Qual é a pergunta que vocês mais se fizeram? Vocês nunca pensaram, pra que eu nasci? Por que eu nasci? Acho que todo mundo faz. A gente anotou aqui as perguntas. Quem eu sou, de onde eu venho, pra onde estou indo? O que eu tô fazendo? Mas sabia que são perguntas que aparentemente são fáceis de responder? Mas Uma não vez eu são? sentei com um menino e era o cara mais carente da igreja. Eu sentei com ele, a primeira pergunta que eu fiz foi exatamente isso. Me diz quem tu és sem me dizer o que tu faz. Aí o grilinho veio. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu dizer quem era. Ele começou com o nome dizendo, eu sou fulano de tal, eu toco, eu canto, e começou a dar todas as atividades, os serviços que ele sabia fazer. E hoje, se vocês sentar com alguém, particularmente as mulheres, hoje elas estão mais resolvidas. Tem muitas mulheres, por isso que eu digo, elas estão avançando, porque os homens se calaram. Hoje, até eu escuto as pessoas falar, mas é uma geração de Jezabel. Até pode acontecer que exista. Mas por que existe Jezabel? Porque existe Acabe. Quando tem um homem frouxo dentro de casa, a mulher vai poder fazer o que quiser. Essa é a realidade dos dias. Os homens perderam a identidade, vou repetir, as mulheres precisam acessar esse lugar. E vou dizer, a única voz que as regiões celestiais, elas escutam e têm medo dentro da casa, desculpem meninas, mas é a voz do homem. É a voz do sacerdote. Vocês podem orar, mas então eu vou orar e nada... Claro que vai acontecer. Mas quando um homem fala, aí é diferente. Porque há um peso de autoridade na voz e na figura do homem. E eu levei isso anos para entender. Porque a minha história... Depois eu vou contar o começo pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Mas a minha história começa quando a Sara sempre ocupou esse lugar. Eu garanto que ela vai vir aqui e vai... Mas ela ocupava esse lugar. Ela decidia, mesmo que inconscientemente, vocês que são mais pra frente... mas não tem nada... Tem. Tanto que quando o pastor Nino chegou pra mim e falou assim, eu lembro como se fosse hoje. Ele me chamou lá no gabinete dele e falou assim, Mike, tu vais assumir a igreja, tu és o pastor dele. Eu falei, tu é doido? Tu tá maluco? Não, tu tá doido. E fui pra casa e eu não respondi pra ele naquele dia. Eu fiquei 7 dias sem dormir. 7 dias a Sara me instigando pra saber o que tava acontecendo. Até que um dia ela falou, Mike... Pelo amor de Deus, tu anda pela madrugada dentro de casa, tu não dorme mais, tu não isso, tu não aquilo. O que tá acontecendo? Aí eu falei pra ela, sabe por que eu vou dizer pra você, sabe por que eu tinha medo de falar? Porque eu não tinha o sacerdócio, eu não era sacerdote em casa. O meu medo era eu falar pra ela, eu vou assumir a igreja, ela fala assim... Devolve. Tu? Ela fala assim, eu acredito em qualquer um assumir a igreja, mas tu... Por quê? Porque por falta da identidade, isso talvez vocês seja similar ao que vocês viveram. Por falta de uma identidade bem definida, eu sempre comecei tudo e nunca acabei nada. Sempre. Eu era empolgado. Eu até comentei no outro podcast que eu fui que eu, para corrida de 100 metros, eu era bom. Mas quando era a corrida... Porque a corrida no reino de Deus, ele não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. E se eu não tiver com esses 3 pilares bem corretamente autênticos, eu não vou conseguir correr. Já cansou, né? É porque a gente gasta muito assim, reino de Deus não fala de velocidade. Constância. É isso. O reino de Deus não é ser veloz. No reino de Deus não é quem chega primeiro. No reino de Deus é quem atravessa a linha de chegada. E às vezes a gente vai criando falsas linhas de chegada. Cheguei até aqui. Não, no reino de Deus sempre é mais profundo. O primeiro episódio, a primeira temporada de vocês, glória a Deus. Mas a segunda é mais profunda. E a terceira vai ser melhor ainda. Por quê? Porque o reino de Deus é progressivo. Ele é no gerúndio, ando, indo, andando, vivendo e prosseguindo. Esse é o reino de Deus. É a realidade desses dias. Só que, no meu caso, eu tinha medo. Medo da Sara, não, medo do que ela falaria.
Que ela ia ser... É porque agora que as coisas foram consertadas, daí não tem mais medo. Agora que ele sabe a identidade, claro. Tá certo. Sim. Mas sabe qual era o meu medo? E eu vou dizer pra vocês que é uma coisa que acontece e não sei se vocês já viveram. Vocês sabem o que é rejeição? Uhum. Eu ia falar, o medo era ser rejeitado. Essa é a palavra, Deise. O medo era ser rejeitado. Vocês já tiveram medo de ser rejeitadas? Sim. Eu tinha medo que a rejeição se repetisse. E uma coisa, e esse negócio de repetição, claro que eu vou entrar num assunto que talvez pode gerar polêmica, maldição hereditária, você já Sim. se repete. Sim. Então, assim, uma rejeição que você não venceu, ela vai se repetir. Uhum. Sabe o que eu vejo? É exatamente Deus refazendo a prova, Jenny. Uhum. E quando Deus refaz a prova, escuta, você não vai... Aqui tá, quando Deus está ensinando, você vai escutar ele falar, mas quando ele está aplicando a prova, Deus fica em silêncio. O professor não fala. Já viram isso? E quando a gente está passando pela prova, a gente não ouve nada. E o maior perigo do silêncio de Deus é quando Deus silencia, o diabo quer pregar. Essa é a realidade. E aí o que ele fala muitas vezes vira realidade pra gente. Esse negócio de ser rejeitado, ele é algo profundo. Porque as pessoas, por que eu não quero ser rejeitado? Por que eu tenho medo? Por que tu tinhas medo? Sabes dizer? Eu não queria mais me machucar, né? Aí, medo de se É a machucar. defesa? É um mecanismo de defesa. Uhum. E tu? Agora eu que sou o entrevistador. Eu não queria ser Tu rejeitada, para. eu não queria ser deixada de lado, eu não queria me sentir triste, eu não queria ser deixada. Queria estar sempre por perto, queria ter sempre as pessoas por perto. Medo de Sim, ser rejeitada. aí sabe o sempre. que acontece? A gente entra naquele sistema assim, eu preciso se sentir aceito. Agradar a todo mundo. Primeiro lugar os outros, depois... A gente vai se anulando. Aí é que tá. A gente vai fazendo as coisas pra ser aceito. E aí a identidade... Aí eu digo pra vocês, a Ela vai ser identidade... manipulada. É isso. E onde começa a entrar os rótulos também, né? Muito. Que as pessoas vão dando e a gente vai aceitando. Ah, eu sou assim mesmo. Ah, é assim mesmo que eu Existem 3 tipos de pessoas dentro da gente. Primeiro, a que você acha que é. Segundo, a que as pessoas acham que você é. E terceiro, a que Deus diz que você é. Qual que a gente aceita? Essa é uma luta. Uhum. A gente, às vezes, acha que é alguém que não é. Aí, às vezes, a gente escuta as pessoas falar de quem a gente é. A gente até será. Começa a acreditar no que os outros dizem. Eu sempre acreditei no que os outros diziam de mim. As pessoas diziam assim, o Mike nunca vai dar nada. Eu venho de uma família, e isso aqui agora pode falar, eu venho de uma família, eu sou o primeiro filho de uma família, vamos lá, amo a minha casa, amo, hoje eu vivo com meu pai, com a minha mãe, com a minha família, ela realmente foi um processo de muita cura. Mas até então, eu venho de uma família, o primeiro filho de uma casa com dificuldade financeira, familiarmente desestruturada. Meus tios, quase todos eram alcoólatras. Então, assim, eles viveram... Claro, é um negócio de maldição hereditária que é... Êxodo capítulo 20, verso 5, é um texto que eu sempre uso, diz que a iniquidade do pai, ele vai até a 3ª e 4ª geração. Eu já expliquei isso para vocês. E o porquê até a 3ª e 4ª geração? Porque você vai desde ver o seu pecado ser repetido na vida do seu filho, do seu neto, do seu bisneto, e aqueles que vivem muito, vai ver, porque são 4 gerações que a gente consegue avistar. Então, a maldição, ela perdura até a 4ª geração. Então, assim, o que meu pai viveu, pode ter certeza. Por isso que uma situação de adultério, de traição, ela vai se repetir. Ela vai se repetir. Até que alguém levanta a bandeira e diga, é até aqui. Até aqui. Por isso, todos os sintomas que a gente vê, quando a gente conversa com pessoas assim, poxa, eu fui traída ou eu isso. A gente olha a traição, se a gente olhar na perspectiva de singular, a gente vai achar que é algo, aconteceu. Mas não, a gente olha e faz um mapeamento, a gente começa a perceber que a história não começou aqui. A mãe foi traída, a avó foi traída e assim vai. Então vai se repetindo. E ninguém dá um basta. Ninguém diz assim, não, é até aqui e a partir de mim as coisas vão mudar. Tem um episódio da Bíblia também
Agora não vou saber o texto, porque não sei, mas sei que tem na Bíblia. E quem quiser acha que tá lá. Acha, procure. Onde Eliseu foi chamado pelo povo da cidade, porque a cidade estava vivendo um tempo onde as águas dos rios, elas estavam contaminadas. E além de ser contaminadas, elas causavam esterilidade na terra. Quem tomava da água, as mulheres que tomavam ficavam estéreis. Aí Eliseu, como profeta, foi chamado. E aí Eliseu fez um ato profético, pegou um punhado de sal. Aí é que vai. Ele poderia ter jogado nos rios, porque os rios que estavam contaminados. Mas sabe onde ele foi? Ele foi na fonte. Porque não adianta curar o rio. Às vezes a gente quer curar os filhos sem primeiro nos curar. Às vezes a gente quer que o filho assuma uma identidade que o pai ainda não alcançou e não estabeleceu. Então, se formos para curar uma geração, onde a gente precisa ir? Na fonte. Então, eu comecei a perceber que, sendo um filho, o primeiro filho de uma família carente de tudo, carente de referencial, carente de posicionamento familiar. E aí, eu comecei a viver a minha vida, a minha história, vocês já ouviram, mas a minha identidade ela começou a ser fragmentada na minha infância. Lá na minha infância. Com 6 anos, a minha mãe começou a trabalhar e eu fui deixado na casa de uma vizinha. Era uma vizinha muito amiga da família e aí meu pai trabalhava, minha mãe também. E aí eu comecei agora a ter que ficar dentro dessa casa. E dentro dessa casa tinha um rapaz que também vivia traumas, muitos traumas. Só que dos traumas dele, ele transferiu para minha vida. Porque desde o primeiro dia que eu coloquei o pé dentro dessa casa para ficar ali, a minha mãe ia trabalhar junto com a mãe dele, e eu ficava às vezes com ele e com as 2 irmãs. E aí, muitas vezes as 2 irmãs saíam e eu ficava só com ele. E ele começou, desde o primeiro momento, ele começou a me abusar sexualmente. Então, assim, eu comecei a viver um abuso sexual fui apresentado à sexualidade com 6, 7 anos de idade. E eu passei a minha infância, 6, 7, eu acho que até os 8 anos, eu não me recordo. Alguns episódios da minha vida, eles vão fazendo os flashes vão assim se findando, eu não consigo lembrar. E aí tem algumas coisas que eu tenho... Gente, assim, eu não sei se eu fiz tanta força para esquecer, porque eu acredito que tenha sido isso, eu tenha feito tanta força para esquecer, que hoje eu tenho dificuldade de lembrar. Mas existem alguns episódios que marcaram. Quando eu comecei a ficar na casa desse rapaz, ele começou a abusar sexualmente. Uma criança de 6 anos, inofensiva. E além disso, ela não... Claro, eu jamais ia conseguir me defender. E ele já tinha 16. E além de abusar sexualmente, ele começou a me abusar fisicamente. Ele me levava para um campo que era perto da minha casa e eu gostava muito de futebol. E lá ele começava a me bater. Amarrava a boca. Ele me amarrava às vezes com corda na roda na trave e aí do campo e ficava chutando a bola para a bola pegar em mim. Então assim, eu passei ali os 6, 7. Isso aqui... A minha mãe foi saber depois de casado. O dia que a minha mãe escutou isso, a minha mãe queria me matar, porque ela disse assim, por que tu tá mentindo? Tu é doido ficar mentindo? Uma loucura dessa, porque ela queria... Tadinha. Ela queria de uma forma que dissesse que era mentira. E o dia eu cheguei na casa dela pra tomar um café, ela na mesa, ela falou assim, Mike, fala pra mãe. Aquilo que tu contou de ser abusada era mentira. Eu falei, não, mãe, aconteceu. Não, então me conta quem foi os caras que abusaram. Eu quero saber. Porque ela não acreditava. Quando eu falei os 2 nomes, ela caiu da mesa. Ela se debruçou na mesa e ficou desesperada. Porque aí ela veio à tona quem era. Aí ela disse, sabe quando bate? Por quê? Porque ela começou a se sentir culpada. Mas claro que não, mãe. Pelo amor de Deus. Não, hoje eu entendo que não. Isso era um caminho que eu precisei trilhar. E que alguém da minha geração não venceu. Alguém da minha geração não venceu e bateu em mim. Então, assim, eu vivi esses traumas, fui abusado fisicamente. E aí eu me tornei uma criança arredia. Vocês me conheceram na igreja. Quando o meu pai se converteu, eu tinha 9, 10 anos para 10 anos. E aí foi a fase que a gente... Tu acha que nem era nascida? Eu não lembro muita coisa. Eu lembro, tipo, tu cantando o hino em pé, de calça branca e camisa roxa. Poxa. Eu lembro, eu tenho essa imagem. Lá na igreja do Monte Alegre. Calça branca, a calça e a camisa não lembro. Era boca de sino.
Não, a boca de sino já foi na adolescência, assim, ó. Nessa época era calça branca e camisa roxa. E cantando aquele hino, em pé. Eu cantava o Soldado Ferido também. Isso, o Soldado Ferido Gostava também. do Júnior. Aham, meu Gostava Deus muito, do céu. só cantava Júnior. Mas nessa época... Aí quando o meu pai, a minha vizinha acho que foi embora, ou ia sair dali, não sei o que aconteceu. O meu pai entregou a vida pra Jesus, aí eu fui pra igreja. Só que na igreja a gente aprendeu uma coisa, a se fechar. Você imagina, eu com 10 anos, eu não tinha... Primeiro que quando ele me batia e ficava hematomas em mim, eu tomava banho. E eu ia correndo, a minha mãe não podia me ver tomar banho. Porque eu tinha que sair correndo, me vestir pra ela não ver os hematomas. Porque ele deixava... Né? Partes do meu corpo ficavam roxas, porque ele batia, ele dava soco, ele dava chute, ele batia mesmo. E aí eu tinha que fazer isso, tinha que me esconder os hematomas. Por que eu tô dizendo isso? Porque isso foram sequelas que viveram, que me alcançou, que foi estabelecida na minha vida até depois de casado. Então, assim, tu imagina, eu saio de um abuso, e aí eu entrei no sistema religioso que me ensinou... Imagina eu contar pra alguém isso. Primeiro que antigamente... Hoje, gente, é bom até falar que hoje as pessoas falam muito sobre isso. Hoje a gente tem mecanismo de cura, a gente tem ferramenta. Antigamente, eu vou dizer pra vocês, muita gente que tá ouvindo a gente aqui passaram por isso, só que elas foram ensinadas a esconder, a silenciar. E aí vem uma infância, uma adolescência, uma juventude... Estão velhos, estão morrendo, estão mortos por dentro e não conseguem vencer na vida, porque elas estão ainda no quarto escuro. Gente, eu com 27, se eu não me engano, assim, de data eu não lembro certinho, mas com 27 anos de 27 anos eu fui entender o que era graça. Você imagina viver uma vida inteira. Eu já tava 5 anos casado. 5 anos casado e a Sara vivendo o inferno, porque nada que eu fazia dava certo. Nada. Tudo que eu colocava a mão, assim, por um tempo era, poxa, o Mike tem habilidade, tem certeza, mas, eu perdi a força, eu era ministro de louvor, eu era isso, mas nada perdurava na minha vida. Por isso que, quando eu falei que eu ia assumir a igreja, o meu medo era que a Sara dissesse, não, eu não quero viver isso aí de novo. Porque ela cansou de viver isso. Eu trabalhava num serviço, ficava 3 meses, ficava 4 no outro, ficava 1 no outro, ficava no outro. Só que eu não sabia o porquê. O porquê disso. O porquê. A vida fica toda travada, né? Toda. Mas assim, Jennifer, as mulheres e os homens... Porque assim, tem muitos homens que viveram isso. Muitos homens. Só que os homens, eles têm uma dificuldade de abrir o coração. As mulheres hoje, por isso que eu digo, por que elas estão alcançando coisas maiores em Deus? Porque hoje vocês estão, cara, vocês estão assim, vocês estão livres, vocês estão libertas, vocês querem contar, vocês querem confessar. Os homens não. Os homens ainda estão escondidos nessas cavernas. Por quê? Porque a gente foi ensinado que homem não chora, a gente foi ensinado que homem não comenta o que passa. Não, ele tem que vencer, ele tem que... Não tem. Tem que sentar, tem que falar. Tem que contar a história. O que eu tô fazendo hoje, eu tenho 2 anos que tem um amigo que me convidava para ir no podcast para contar meu testemunho. Eu nunca tive coragem de ir. Nunca. Porque eu sabia que esse assunto de eu falar, vai dar auê. E eu tinha medo de que minha mãe, meu pai se sentisse frustrado de eu contar, porque assim, não é culpa deles. Não tem a ver com o meu pai, não tem a ver com a minha mãe e digo mais, não tem a ver com os abusadores, porque todo abusador um dia foi abusado. Então assim, a gente vai passando para frente. Ciclos. Essa é a realidade. Então vamos lá. Fui abusado, fui isso, fui aquilo. Aí fui pra igreja e comecei a viver dentro da igreja uma vida... Porque quando o abuso aconteceu, ali abriu uma janela chamada pornografia e mentira. Pra mim, foi 2 coisas que perduraram por muitos anos. Abriu uma janela, abriu uma aba de pornografia e mentira. Eu era tão mentiroso que eu acreditava na minha mentira. Isso era um mecanismo de defesa, sabia? Uhum. Eu não sabia, mas é um mecanismo de defesa. Então, no livro Ô, pastor, quem que era o Lucas? De onde é que tu soube disso?
Eu já escutei, mas eu acho que tem gente que não sabe. Eu não tô sabendo. Mas eu não contei isso pra ninguém. Não, eu sei. Quem era o Lucas? Lucas era o nome que ele dizia que tu... Não, Vai, quem que é o Lucas? Não, isso é a minha parte de mentiroso. Isso depois de casado, tá, gente? E esse episódio que aconteceu foi depois de casado. Eu trabalhava numa farmácia aqui em Camboriú. Não, em Balneário, minto. Balneário, óbvio isso. Não minto. Não mentiu. Em Balneário. Não, Em Balneário, eu trabalhava numa farmácia e teve um rapaz aqui que era conhecido. Nem era conhecido meu, era conhecido de alguém que trabalhava lá. E ele foi trabalhar e fez um serviço lá. E ele queria ir embora e não tinha... O amigo tinha ido. E eu falei assim, não, eu te levo lá. No meio do caminho que eu vim, eu bati o carro numa moto. Eu derrubei o cara da moto e eu falei pra ele assim... Aí o cara falou assim, não, me dá 100 reais aqui que fica... Não, 50 reais. Me dá 50 reais aqui que fica tudo resolvido. Só que eu não tinha na hora. E o rapaz que estava comigo, que eu tava levando em casa, que é o cara que tava trabalhando, ele tinha. Ele falou, não, te dou aqui, depois tu me dá. E ele me deu dinheiro, eu dei pro cara. No fim, eu nunca mais vi esse cara. Esse cara sumiu do mapa. E um dia eu trabalhando aqui em Camboriú, quem que entra na farmácia? Ah, não, gente, não, essa é a segunda parte. Meu Deus. Não, é muita porque coisa. assim, com ele foi bastante coisa. Aí eu trabalhando na farmácia, eles ligaram na farmácia num domingo à noite, e o entregador tinha saído, e falaram assim, tem como entregar um medicamento aqui na igreja, na Assembleia de Deus do Cedro? Meu Deus. Daí era rapidinho, da onde eu trabalhava, eu falei, não, eu vou ali, já entrego, o cara tava passando mal na igreja. Quem que era o porteiro que veio pegar o medicamento? Justamente o cara que eu devia. Na hora que eu olhei pra ele, eu disse, meu Deus, cara. E eu com dinheiro no bolso, gente, 50 reais. E aí o cara falou assim, ô Mike, cara, que legal te ver, irmão. Tu tá rindo, mas eu nem acabei a história. E o cara... daí o cara veio feliz, que fazia tempo que não me via. Ô Mike, e aí, quanto tempo, cara? Daí eu olhei pra ele, olha isso, gente. Eu olhei pra ele e falei assim, cara, você tá me confundindo? Hoje eu conto, mas é de chorar. E o cara ficou assim, não, cara, não pode. Não, tá se confundindo, meu nome é Lucas. Foi isso que aconteceu. Daí ele falou, cara, não, tu tá... Fala pra mim, pô, tu és o Mike? Eu falei, não, cara, meu nome é Lucas. Até sou novo aqui. É engraçado, né? É engraçado, mas não gente, é, gente. Quem tá ouvindo esse negócio de mentira, quem tá sentado aí vendo agora, eu tenho certeza que tem mentiroso meu que tem mentiroso que vai escondendo. É uma mentira pequenininha. Essa mentira foi grande. E tem gente que mente pouquinho por nada. Aquela mentira, diz que eu não tô. Atende aqui, diz que eu não tô. Um dia eu fiz isso com o Bernardo, com a Brenda, ela pegou o telefone e ela falou, o pai mandou dizer que não tá. Mas aí o cara, enfim, cara, tu não... Ele ficou assim, ele não acreditou que eu não era eu. E ele falou, tu não és o Mike? Eu falei, não, cara, meu nome é Lucas e tal. Falei, então tá bom, então me desculpa e tal. Aí entreguei o medicamento e vim dali da igreja até na farmácia dizendo, cara, o que que eu fiz? Por que que eu fiz isso? Mas enfim, era mentiroso e ficou por isso mesmo. No outro dia de manhã, eu trabalhava no período da noite. No outro dia de manhã, ele não acreditou. Ele disse, não, pode. O cara é a fotocópia do Mike, não pode isso. Ele foi lá na farmácia, ele falou assim, cara, deixa eu te falar, como é que é o nome do rapaz que trabalha aqui à noite? Ah, nós temos dois, nós temos esse e temos o Mike. Ah, esse aí. Quem trabalhou ontem à noite? Foi o Mike. Ah, é o Mike? Aham. Não tem Lucas aqui. Não, Lucas não. Mas Mike tem. Aí o cara falou, não, então aí ele contou a história pro meu patrão. Por infelicidade, meu patrão era evangélico. Ele não só conhecia todo mundo, como ele conhecia a minha família. Ele conhecia o pastor Nino, ele conhecia a pastora Zete, ele conhecia os tios todos da Sara, são muito amigos. E aí ele fez, olha o que eles fizeram. Eu cheguei quando eu cheguei pra trabalhar, primeiro que eles já me recepcionaram me chamando de Lucas. Tu não sabia o que estava acontecendo? Não sabia, porque eu já tinha esquecido. Que mentiroso é assim, ele esquece, a mentira vai. E aí eles começaram a me chamar de Lucas. E vocês estão doidos e rindo? Vocês estão doidos que não sei o quê? Que Lucas, vocês são malucos? Não, tu não és o Lucas e tal. Fui pegar meu crachá, o que estava escrito? Não tinha mais Mike, era Lucas. Eles botaram um papel em cima do meu nome, Lucas. E eu fiquei ali sem entender, e isso por meia hora, eles tirando sarro, e aí o meu patrão chega e me chama pra sala. Aquele dia foi um dos dias piores da minha vida, porque ele chegou assim, ó, cara, tu és um sem vergonha mentiroso. Como é que tu tens cara de dizer que tu é cristão? Ele nem quis conversar. Como é que tu tens cara de dizer que tu és cristão? Tu és genro de pastor. Olha que feio, cara.
tá dando o nome do teu sogro, da tua sogra, da tua esposa. Tu não és homem, Mike. Eu falei, o que tu tá doido, cara? Ah, tu não sabe do que eu tô falando? Eu falei, não. Tem alguma coisa a ver com a bobice que eles estão falando de Lucas? Tu acabaste de dizer pra uma pessoa que teu nome era Lucas e não Mike. Aí eu me lembrei. Meu Deus. E, cara, eu não sabia o que eu fazia, né? E tanto que eu pedi conta. Logo depois eu pedi a conta de tanta vergonha. Então, a mentira é terrível. A mentira é terrível. A gente conta esse episódio, as pessoas riem, né? Eu conto pros homens, eles riem. Mas pra quem tá vivendo, gente, é terrível. E tem gente que mente sem necessidade. Mas por quê? A raiz da mentira, ela tem um porquê. A raiz da pornografia... claro que tem homem que é sem vergonha e que precisa se converter e nascer de novo, claro. Mas porque eu passei minha vida inteira tentando. Eu dizia assim, a partir de hoje, chega. Gente, eu cantava no domingo à noite, na segunda-feira eu tava na pornografia. E por quê? Eu dizia, cara, eu chorava. Depois da pornografia, eu tinha que tomar banho. Eu passava hoje eu tenho mania de tomar banho em qualquer minuto que eu tenho, eu gosto de tomar banho. E eu não sabia o porquê disso. Eu tinha que tomar banho porque eu me achava sujo. A pornografia me sujava e eu achava que tomando banho eu me sentia mais limpo. E aí eu fui entendendo. Quando eu fui entendendo por quê que isso aconteceu. Porque tem homem lutando e não sabe por quê. Tem mulher lutando, porque hoje não é só homens, tá? Hoje é uma via de mão dupla que a gente trata como pastor mulheres que estão presas em pornografia, mulheres que estão presas em mentira, mulheres, assim, o mesmo tanto de mulheres que estão autênticas na sua identidade, tem mulheres hoje vivendo no senso de comparação. Tem mulher que vai no culto no domingo à noite, na segunda-feira ela tá chorando dentro de casa, num quarto escuro, ninguém sabe. Por quê, pastor? Por que que a gente desenvolve? Por muito tempo eu desenvolvi algo que vocês conhecem, rejeição, que a gente acabou de falar. E a rejeição, eu comecei a acreditar que eu era rejeitado. Tanto que quando eu fui casar com a Sara, a gente brinca, mas meu sogro não queria. Nem meu sogro, nem minha sogra. E vou ser sincero, eu como pai, o Mike, não. Não. Eu deixei muitas pendências para trás. Muitas coisas para trás. Que o Espírito Santo, quando eu comecei a ser restaurado na minha essência, na minha identidade, eu achava que era que nem nos bancos antigamente, né? Que caducava a dívida. E não caduca. Tu vais ter que fazer o caminho de volta. Essa é a realidade. Tu vais ter que ir pedindo perdão e por muitas pessoas que passaram pelo meu caminho. E assim, N situações, o Espírito Santo tava, às vezes em encontro com Deus, tinha um cara lá que eu tinha feito alguma coisa, o Espírito Santo tocava, esse cara aí, lembra? Então assim, eu fui pagando as minhas dívidas. Mas Deus perdoou, mas o caminho eu precisei fazer de volta. Então esse caminho de rejeição, eu achava que eu era rejeitado por todo mundo. Eu achava que eu era rejeitado pela igreja. Eu achava que eu era como é que é? O rebelde. O cara assim, não, eu sou rebelde. Tanto que as pessoas sabiam que a gente era, né? A gente desenvolvia esse negócio, a gente era rebelde mesmo. Eles chamavam a gente aceitava essa identidade. Sim, esse aí, até tem um episódio de uma pessoa que eu nem ia falar, mas veio aqui, do João, que teve uma pessoa, do meu cunhado, que teve uma pessoa que falou assim, ó, esse aí, eu acho que foi pra Irmãzete, a senhora vai buscar no presídio, vai ser um usuário de droga, e ela cancelou na hora essa palavra. E assim, as pessoas, os porteiros, né, gente, pelo amor de Deus, nós não estamos falando de ninguém, mas porque as pessoas também, elas não foram ensinadas. Então, muitas das coisas que a gente viveu, Jenny e Daisy, não era porque as pessoas eram maldosas, é porque as pessoas não foram ensinadas. Elas não foram ensinadas, então elas se lixavam, e elas falavam. Hoje a gente entende que o poder da morte e da vida tá onde? Agora eu lembrei de uma coisa, Fala. Vai fugir do nosso assunto, mas Pode falar. Uma vez eu tava chegando no cachorro da Dai lá, e uma mulher da igreja, ela olhou pra mim e ela falou assim, comentou com a colega, essa daí vai ser outra que vai estar com o filho no colo e não vai saber de quem é o pai. Uau. E eu escutei aquilo ali e eu falei assim, não, isso não vai acontecer comigo. E depois, no período que eu casei com o Maico, e a gente começou a querer engravidar. E naquele período de 4 anos que a gente ficou tentando engravidar, eu sempre lembrava do que ela falava. Aquilo sabe, me moeu por anos, assim. Só que só depois que a Maria nasceu é que eu iniciei nesse caminho, sabe? Tipo, que eu comecei a ser curada. E daí, tipo, eu comecei a entender as coisas, que daí eu cancelei aquilo. Mas aquilo, assim, ó, cada vez que eu fazia um teste de gravidez que dava negativo, eu lembrava do que ela tinha falado pra mim. E tu não tinhas medo de engravidar? Não tinhas medo de ter filho?
de não saber cuidar. Não, tu não tinhas medo de a palavras fazer efeito na tua vida? Porque às vezes as pessoas recebem uma palavra de pessoas lá atrás e elas têm medo. Quantas pessoas têm medo de engravidar porque falaram que o pai ia Que abandonar? acaba que ia ficando assim, eu não sei. E, tipo, aquilo me fazia, tipo assim, eu pegava, aquilo não saiu da minha cabeça. Sim. Aquilo só, tipo assim, saiu como. E foi assim, e quando eu entendi que eu liberei o perdão, tipo assim, aquilo saiu um peso de cima de mim. Mas aquela palavra que ela deu, assim, ela, sabe, pegou e aquilo me assombrou por anos. Não, e a palavra, gente, eu vou dizer pra quem tá ouvindo, cuidado com aquilo que você cuidado com aquilo que você verbaliza. Por quê? Porque eu sempre digo que quer mudar de vida, muda o que você está falando. Por quê? Porque a vida é um eco. A vida é um eco. Se você quer mudar o que você está vivendo, você precisa mudar o que você está falando. Porque tudo que a gente fala e faz vai nos alcançar. Tudo. Tudo que você verbaliza. Por isso, assim, até a questão da Sara, quando ela às vezes xingava como uma mulher, não aguentava mais ver um marido daquele jeito, ela verbalizava coisas que eu segurava e dizia, cara, pra ela eu dizia que não, mas depois, poxa, eu sou esse cara mesmo. E ficava ali, porque as palavras têm poder. Por isso que um pai e uma mãe precisa cuidar muito naquilo que verbaliza. Ah, sua relaxada. Ah, não sei o quê. Ah, tu vai ser isso, tu vai ser aquilo. Tudo que o pai e a mãe verbalizam acontece. Tudo, porque a palavra do pai e da mãe, o pai é que dá destino. Peso. É um peso muito grande. É um peso. Então, tudo que a gente verbaliza, a gente tem que cuidar. Mas voltando para o assunto da identidade, a grande realidade, por nos faltar identidade, nos sobrar rejeição, a gente vai acabando desenvolvendo aquilo que a gente comentou sobre carência, que nada mais é do que falta de identidade. Hoje as pessoas elas estão carentes. Gente, eu nunca vi uma geração tão carente como essa. E aonde as pessoas querem suprir a carência hoje? Porque carência não se supre, carência se cura. Essa é a realidade que eu sempre falo. Carência não se supre, carência se cura. E as pessoas querem ser curadas aonde, Daisy? Elas... No outro. Aí ela se relaciona com o outro achando que a carência dela vai ser suprida no outro. Vai me preencher, agora vai me preencher, eu vou ser feliz. E tu sabia que as pessoas casam por carência? Uhum. Casam por carência, depois de que casam, começam a perceber que o vazio que estava ali dentro não é o outro que vai preencher. O vazio que tem dentro do nosso coração, ele tem um tamanho certo de Jesus. Uhum. Essa é a realidade. Se a gente não estiver bem com a nossa identidade, a gente nunca vai conseguir estar bem com o outro. O relacionamento, eu digo lá na igreja que o relacionamento de Cristo é em formato de cruz. Horizontal e vertical. Vertical e horizontal. Vertical é entre você e Deus. É a tua base. Mas o que te dá equilíbrio para essa base é o teu horizontal, entre eu e você. Só que se eu não tiver resolvido com Deus, eu não vou estar resolvido contigo. E o que é estar resolvido com Deus? É estar resolvido em quem você é. É estar resolvido em saber quem você é. Por isso hoje, quem é a Daisy diz, quem é a Daisy explica, quem é a Daisy sem falar o que a Daisy faz. As pessoas têm dificuldade. Ah, eu sou o quê? Eu não sei, eu faço isso. Porque a gente sempre está ligando a nossa identidade àquilo que a gente faz. E na igreja é isso. Tu fala, quem tu és? Ah, eu faço isso. Não, eu quero saber quem tu és. Eu toco. Não, eu canto, eu prego. Não, quem tu és? Porque a minha identidade ela não pode estar firmada naquilo que eu faço. Ela precisa estar firmada naquilo que eu sou. E se eu não sei quem eu sou, eu vou estar fazendo coisas para suprir aquilo que eu não sei. Então eu quero estar fazendo coisas para ser aceito, para ser que as pessoas vejam, o Mike prega, o Mike canta, o Mike isso, a Daisy faz isso. Não. O nosso relacionamento com Deus, ele não pode ser base, ele não pode ter como base o serviço. Uma vez eu fui trabalhar com o meu pai, acordava eu quando era criança, todos os dias às 7 da manhã, seja frio, seja calor, ele me acordava para trabalhar com ele. Só que quando eu chegava no serviço, o meu pai não deixava eu fazer nada. Eu ficava ali olhando ele trabalhar, até que um dia eu me incomodei. Falei, pai, eu me acordo às 7 horas da manhã, eu venho aqui, fico aqui com o pai e o pai não me deixa fazer nada. Aí ele falou uma coisa que naquele dia eu não entendi, que hoje eu entendo. Ele falou assim, filho, quando eu te trago para cá, eu não quero o teu serviço. Eu te trago porque a tua companhia é a melhor coisa que o pai tem. Uau. É a mesma coisa com Deus. É exatamente a mesma coisa com Deus. Deus não quer que você trabalhe para Ele. Deus quer que você se relacione com Ele. Só que se a gente não entender, gente, é importante demais a gente entender quem a gente é.
Quantos anos da minha vida eu perdi porque eu não sabia quem eu era? E a gente se perde em tudo. Em tudo. E a gente acaba entrando na identidade do outro, né? Ah, eu vou ser igual ela, porque ela tem, né? Ela consegue falar, ela prega bem, ela canta, ela faz isso, todo mundo gosta, eu vou começar a ser igual. Porque eu sendo assim, ninguém gosta de mim, mas eu vou ser igual. Então, tu acaba entrando numa identidade que não é tua, fazendo o que o outro faz para poder ser aceito. Eu acredito que esse é a pior coisa que tem para uma pessoa. Você imagina, vocês estão com 18 anos, 19, Isso. eu tô com 40. Você sofre. Eu vou fazer 40 anos agora. É esse mês, né? É dia 22. Dia 22 eu faço 40 anos. Imagina viver 27 anos de uma vida toda, de 27 anos, sem saber quem é. É ruim, Eu né? também fui 27 anos. Foi Sério? quando a Maria nasceu. Eu tinha 27 anos. 27. Aí começasse a descobrir quem eras. Só que tem pessoas que estão nos ouvindo que têm 60 anos que ainda não Não descobriram. Meu Deus. Eu comecei assim, gente, olha o Huawei. Eu com 27 anos, glória a Deus, fui inserido ao DNA da graça. Mas tem pessoas com 60 anos, 50, 70 anos que vão morrer e não vão descobrir quem é. Dá uma dor de pensar nisso. Mas vocês viveram, não é terrível viver querendo mostrar pra alguém aquilo que você não é? Uhum. Simplesmente para ser aceito. Eu, depois que eu entrei para a igreja, eu comecei a querer mostrar para os outros que eu era. Só que eu não era. Eu não era, porque eu não tinha entendido quem era Jesus. E a gente, quando não entende quem é Jesus, a gente vai ficar sempre fazendo coisas para as pessoas acharem que a gente é bom. A minha vida financeira era um caos. Gente, a Sara sabe muito bem disso. Minha vida familiar era um caos. Minha vida espiritual era uma hipocrisia. Cantava bem, tocava bem, acabava o culto de domingo, glória a Deus. Oxa, aleluia, fazia o sinal da cruz. Era aquilo que eu brincava de dizer, era o cara religiosamente correto. Religiosamente correto. Minha vida espiritual era uma hipocrisia e eu vivia uma mentira. Agora, quantas pessoas estão vivendo isso? Aí vai um adendo para quem tá vendo. Gente, até quando a gente vai viver isso? Até quando você vai aceitar viver sem saber quem você é? Até quando? Você vai viver uma vida inteira. Agora, não importa se tem 50, se tem 70 anos. Deus pode atravessar teu caminho. Deus atravessou o meu com 27, o teu com 27, a tua com 27, a tua com... E isso tudo estando dentro da igreja, Desde né? que eu nasci. Você nasceu Eu em berço nasci cristão, em né? berço cristão. E eu vivi 27 anos, eu sempre falo, perdida na casa do pai. Ai, isso daí... E pode isso, Jenny? Viver perdida dentro da casa do pai? Tava lá e eu não sabia quem ele era. Lembramos de uma história. Aí a gente entra numa das coisas que aponta sobre identidade. O filho pródigo e o irmão mais velho. Aham. Vamos ler esse texto? Eu até anotei aqui pra gente ler. Lucas capítulo 15, verso 28. Coloca lá pra gente. Lucas capítulo 15, verso 28. Na King James Fiel, acho que não é essa. Eu vou ler na minha versão aqui, ó. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou a se entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém, ele replicou ao pai: há tantos anos. Olha essa palavra aqui, o verso 29. Coloca o verso 29. Porém, ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como o quê? Um escravo. Eita, era bem isso. Tantos anos tenho trabalhado como escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me oferecesses nem ao menos um cabrito para que pudesse festejar com meus amigos. No entanto, aí vem, né? Porque quando a nossa identidade não está resolvida com Deus, a gente vai acusar o outro. No entanto, chegando em casa, esse teu filho, ó, já não é mais irmão. Uhum. Esse é teu filho, que pôs para fora os teus bens com prostitutas, tu ordenasses matar o novilho gordo para ele. Então lhe arrazoou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que possuo é igualmente teu. Jennifer, isso aqui é a realidade que a gente falar. 27 anos dentro da casa do pai vivendo como escravo. Uhum. Como vivendo como escravo? Porque um escravo, ele trabalha para receber. Ele sabe que no final do mês ele vai ter o dinheiro dele. É isso? A gente está dentro da igreja e essa parábola ela sempre... Uma coisa que eu tenho até nesse livro, eu falo muito sobre isso, que a gente se atenta ao filho pródigo que saiu, mas ninguém fala do filho que ficou.
Porque para mim, em ambas partes, os dois têm dois ensinamentos profundos. O que saiu era irresponsável, o que ficou, ele era o quê? Ele era o politicamente filho correto, mas não era. Um tinha asa para voar, mas não tinha raiz. O outro tinha raiz, mas não tinha asa. Essa é a realidade. Nós precisamos, para dar certo no reino de Deus, a gente precisa ter raiz e asa. Quer voar? Voe, mas tenha raiz. O mais novo voou sem ter raiz. Não tem identidade. Não sabe quem é. Voou. Aí o filho que ficou, ele se achava justo, porque a gente entra naquela questão. Não, mas eu tô dentro da igreja, pô. Eu tô aqui, eu fiz tudo certo. É ou não é? A gente pensa, não, poxa, eu toco, eu canto, eu Tenho faço. todo culto, não falta o culto. A gente se trabalha exaustivamente Isso. e não flui, porque tá ali. Tá trabalhando com a visão. Travada. Tu tá dentro da igreja, tu tá fazendo as coisas, só que tu vive uma vida mecânica. E eu vivi isso por muito tempo. Até depois de sair do ambiente religioso, porque quando a gente sai de um ambiente formatado e vai para outro, a gente acha que tudo que o outro fez estava errado. E não é. Não é que o outro tá errado. É tu. Não é que a família errou, é você. Então não é porque a minha mãe, meu pai, a igreja. Não, a coisa é nós, somos nós. Se a gente não tiver bem resolvido com a gente mesmo, a gente vai estar tanto criticando o outro, a gente vai jogar pedra no outro, domingo eu até falei sobre isso, a gente vai tocar harpa pro gigante e vai jogar pedra nos irmãos. E qual que é a equação? Não, para Saul, Davi fez o quê? Tocou a harpa. Mas pro gigante ele levou pedra. Se a gente não sabe quem a gente é, até as equações vão ficar diferentes. A gente vai começar a jogar pedra no irmão e vai começar a tocar pro gigante cair. Não vai acontecer nada. A gente viveu, Mike, vivi 27 anos da minha vida até que eu encontrei um homem que olhou na minha cara e mudou minha vida. Porque ninguém, eu acho que tem que assim, e a gente precisa falar agora de um negócio bem legal. Nós precisamos ser discipulados, Jennifer. Qual é a importância de um discipulador na tua vida? Mas não é aquele que vai passar a mão em vocês e assim, confronta. Tá bom. Que fala assim, querido, isso aí tá errado. Aham. Ó, para com fofoca, que isso aí é fofoca, ou para com isso. Então, eu encontrei esse cara. Eu vou falar daquela que... Eu sei que tu ia pedir. Tá. Porque tem as minhas histórias, elas escutam. A história da cueca que mudou minha vida. Pastora Sara deu a versão dela no Ela deu a versão dela, então eu vou contar a minha versão agora. O que aconteceu... a gente tem tempo, hein? Tem tempo. Meu Deus, só isso? Pra glória Olha aí, de ó. Deus, nós temos muito tempo. Isso é bom. A gente foi... A Sara... tem um primo que tem casa em Bombinhas, tem hotel em Bombinhas, e a gente foi passar um final de semana lá. E ela fez, como sempre faz, eu sou péssimo pra fazer qualquer tipo de mala, então ela faz a mala pra mim. Não tô dizendo que isso é certo, tá, gente? Um homem, não, isso não é pra você. Que a mulher é mais organizada. Muito. Só que naquele dia, ela nunca esqueceu nada. Nunca esqueceu nada. Só que naquele dia, ela esqueceu a bendita cueca. E eu fui pra lá, e na hora de tomar banho tinha tudo, só que não tinha a minha peça íntima. Daí eu fiquei transtornado. Por quê? Porque eu ainda vivia, isso depois de casado, isso eu acho que foi com 4 ou 5 anos de casado. Porque eu queria, pras pessoas, todo mundo achava assim, poxa, o Mike é legal, o Mike é bacana, o Mike, só que pra dentro da minha casa tinha a pior versão. A versão do Mike, na verdade, verdadeira, era aquele da casa. Então, eu não queria ser desmascarado. Porque a pior coisa pra gente da mentira foi terrível. Mas mais doída ainda foi quando eu fiquei transtornado dentro do quarto e comecei a xingar ela. Xingar mesmo. E aí o pastor Nino passa pelo quarto e ele só fala assim, ó, Mike, tá tudo certo aí? Cara, aquilo ali foi como se dissesse assim, poxa, agora eles vão descobrir quem eu sou. Sabe, descobre assim, tirar... Não que eles já não sabiam, porque eles sabiam. Mas... eu aparentava ser o Maiquinho, bonitinho, politicamente corretinho. E o Mike já ministrava o louvor, e o louvor dava certo. E o pior é que a gente sabe fazer dar certo as coisas. Uhum. A gente sabe cantar, a gente sabe fazer as coisas. Aí quando descobriu, falou, poxa, eles viram eu xingar. Ele escutou eu xingar a filha dele. Ele ainda foi muito, né? Porque se fosse... Não, porque hoje eu tô convertido. Mas se pega um outro pai, pô, xingando a minha filha, peraí, o que é? Ele só falou isso aí. Mike, tá tudo bem aí dentro? Aí eu fiquei... Caiu a máscara. O que aconteceu? Eu vim de Bombinhas até a BR-101 de
pé, andando pelo caminho, porque eu abandonei todo mundo lá dentro. E ninguém soube que eu tinha saído. Enfim, embora, liguei pro meu pai, pedi pro meu pai vir me buscar, o pai veio sem saber o que estava acontecendo, não contei nada, fui para casa e fiquei em casa. E aí a Sara, naquele dia, ela disse assim, eu não quero mais. Falou pra irmã Zete, não quero mais Mike, não quero mais, não aguento mais, ele é isso, ele é aquilo, e tudo que ela falou, realmente, tinha razão. E aí a gente ficou 2 semanas separados. E aí, gente, aí meu mundo acabou, porque... coloca a minha foto lá da minha família, fazendo favor. Porque tudo que eu tenho na vida fora Jesus é justamente essas pessoas aí, ó. Esse cara só tá rindo desse jeito aqui porque ele tem uma mulher que edificou a casa, ele tem a Brenda, ele tem... Então, a minha vida se resume a eles. Hoje, muito mais. Eu sou sacerdote da minha casa, mas porque teve um Boaz na minha casa que me remiu. A Sara foi, né? A Sara foi o Boaz que remiu a minha história. Ela disse, não, eu vou dar uma chance. E naquele dia ela decidiu dar... Nós conversamos, ela... Não, vamos tentar. E aí vale o pai, um homem de Deus, pastor Nini e pastora Zete. Por quê? Porque eles podiam dizer assim, ó, larga esse homem. Isso não vale nada. E eles decidiram acreditar e orar por mim. Eu lembro que a pastora Zete fez uma campanha de oração com a Sara. Pastora Síria, a pastora, a mãe de vocês, ela não sabe o quanto ela fala na minha vida. Quanto ela fala na minha vida. E ela foi uma mulher que conversou com a minha sogra e oraram. E aí o Mike, não, então vai dar certo. E aí quando a gente decidiu voltar, 2 semanas separadas, eu tava desesperado, não, né? Eu já não... Hoje, muito mais, mas naquela época eu não sabia o que eu fazia da minha vida. Eu achava que não. Quando ela saiu de casa, eu falei, mano, tudo que eu tenho na minha vida é minha família. Se eu perder minha família, eu perco tudo. Eu posso ter o dinheiro que tiver, mas não faz sentido. E aí, enfim, ela falou, tá, eu vou te dar uma chance. E a gente foi procurar ajuda, porque a gente não tinha amigos. Por ser filho de pastor, gente, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho um pensamento. Até tempo atrás, teve uma pessoa que veio assim, tu és a filha do pastor. Eu corrigi na hora, falei, não. Aqui dentro, ela é a filha do Mike. Não bota esse negócio. Pastor sou eu, mas não bota esse encargo. E a Sara sempre tinha que ser a pessoa correta. Imagina daquele estardalhaço, o Mike e a Sara se separaram. Mas eles não pensaram nisso, eles pensaram no Mike. Aí eu acredito que o meu sogro começou a ver espiritualmente que eu poderia ser alguém diferente. E aí a gente foi procurar ajuda. Nós não tínhamos amigos. Não tínhamos amigos. Eu não conhecia ninguém que pudesse ter, assim, uma referência para mim. Não, vou sentar com esse cara. Por isso, vou falar aqui para todos que estão me ouvindo. Procure um discipulador para discipular teu coração. Um discipulador, ele faz diferença na sua vida. Procure uma célula lá. Nós trabalhamos com célula, Isso. né? Tem que estar inserido numa célula. Tem que ter alguém falando na tua vida. Não importa se tu és pastor, se tu és reverendo ou 25º ancião. Não importa. Pode até ser um semideus. Você precisa de um discipulador. Eu não sabia até então. E aí eu conversei e nós procuramos uma igreja que eu amava. Comecei a amar uma igreja. Essa igreja é o Mevan. Vocês conhecem. O pastor Luiz Hermínio, para mim, é uma das maiores referências hoje no Brasil. E eu fui para lá. Disse, não, se a gente for estudar, a gente vai estudar aqui, tem alguma coisa. Aí a gente começou a fazer curso de homens. Eu comecei a fazer um curso de homens e ela começou a fazer um curso de mulheres. Só que Deus foi tão generoso que tinha várias escolas, várias salas. Mas eu caí exatamente na sala do pastor Juliano Venturi. Esse cara, eu sempre falo pra ele mudou minha vida. E aí eu comecei a fazer a escola com ele, era escola de caráter. E ele começou a falar, ele era um cara muito manso. E aí eu fui um dia, disse, fui no outro, e nada assim, sabe quando tu é aquele religioso? Já sei tudo. Já sei tudo, o que eu tô fazendo aqui? Eu já prego, eu já canto, eu já expulso demônio, eu já faço tudo. E aí nada fazia efeito. Até que um dia... Teve uma aula que ele falou sobre maldição hereditária. Que aí eu disse, cara, eu nunca tinha ouvido sobre aquilo. E aí, sabe quando vira uma chavezinha, eu falei assim, oxe, tem alguma coisa aqui. Então, comecei a pensar, cara, tem alguma coisa aqui. E naquele dia, eu sempre era o primeiro a sair. Ninguém me via. Eu sumia.
E naquele dia o Espírito Santo falou assim pra mim, fica aí, conversa com ele um pouquinho. Senti de sentar e ficar conversando. E fiquei. Todo mundo foi embora, ficou eu e ele de frente, assim. Aí o Espírito Santo pegou ele. E sabe como é que ele começou a conversa? Tu és um sem vergonha, um mentiroso, um pornógrafo. Ele começou a vomitar a minha vida pela boca, assim. Começou a me xingar, evangelicamente falando. Tem um filho de fariseu. Não, mas ele começou a falar a minha história. Mas ele ficou pelo menos uns 15 minutos dizendo todas as minhas podridão. Sabe aquele teu quarto escuro que ninguém nunca entrou? Ninguém sabia de nada daquilo ali. Porque para as pessoas eu era o cara. Só que naquele dia o Espírito Santo revelou assim, ó, fez um... E revelou toda a minha vida pra ele. Era como se fosse, a gente tinha muito medo antigamente das meninas, as mulheres do Da coque. profecia. Lembra quando tinha mulher na igreja que quando levantava a gente dizia assim, Deus... Eu não, Jesus. Jesus, por favor, que não seja eu dessa vez. Misericórdia. Eu prometo que eu melhoro. Você me livrar dessa. Se for, olha, Senhor, se não for eu dessa vez, eu prometo que eu nunca mais vou fazer. Tá bom. Foi justamente, eu senti que ele era a velhinha do coque que eu temia. Ele fez um estardalhaço. E era um homem calmo, um homem tranquilo. Ele dava com o dedo na cara. E quando ele começou a falar, eu tava na cadeira assim. Eu falei, vou levantar, vou quebrar ele todo. Né? Quando eu fui levantar, quem disse que eu levantava? Não levantava. O Espírito Santo me travou na cadeira. Eu queria me erguer da cadeira, não conseguia. Eu queria falar, não conseguia. Sabe, vocês já tiveram aquela paralisia... Acho que eles chamam paralisia do sono. Vocês já tiveram aquela experiência de... Eu já senti isso, opressão espiritual. De tu tá num sono, demônio, expulsando e coisa, e tu querer berrar, querer... Vocês já tiveram isso? Então, isso aconteceu, só que assim, aconteceu sem eu estar dormindo. Era na vida real, ai meu Deus. Era na vida real, gente. Isso daí, eu fiquei, cara, o que tá acontecendo? Eu queria me levantar da cadeira e não conseguia. E ele dizia isso. Eu só conseguia dizer que ele falava assim, ó, repete isso daí, repete o que tu és. Repete que tu és isso. Eu falava, eu não sou. Ele dizia, repete que tu és mentiroso. E eu dizia, eu não sou. A única coisa que eu conseguia fazer era o Mike dizendo, eu não sou. Ele falou 15 minutos e por último ele falou assim, ó, e sabe por que tu é isso? Sabe por que tu foi isso? Sabe por que tu tá vivendo isso? Porque tu foi abusado. Quando ele falou, tu foi abusado, aí eu não aguentei. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Ninguém. Minha mãe não sabia, ninguém sabia. Meus amigos não sabiam. Aí quando ele falou eu fui abusado, eu me joguei no chão e me desesperei. Porque daí eu vi que era Deus falando comigo. Quando ele falou assim, ele apontou o dedo na minha cara e falou assim, Mike, tu fosse abusado. Cara, sabe pra onde eu fui? Pro quarto onde eu estava quando eu fui abusado. Eu me senti naquele lugar e eu me desesperei a ponto de eu deitar no chão e batia com as mãos no chão e eu dizia, não. Ele falou, tu és isso, fizeram isso contigo, fizeram aquilo. Cara, aquele dia foi uma dor. Eu nunca senti uma dor tão forte como naquele dia. Era como se ele tivesse me arrancando um pedaço de mim. Arrancando assim. E aí ele começou a falar e eu disse, cara, eu fiquei no chão. Isso... Pra mim, eu não sei quanto tempo passou, não sei se foi meia hora ou foi uma hora, mas pra mim foi uma vida inteira. Era um tempo que não passava, dizia, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu comecei a chorar a ponto de não ter mais lágrima pra chorar. E aí ele fez, depois de me xingar, depois de falar profeticamente sobre a minha vida, ele estendeu a mão e começou a orar. E aí ele começou, cara, quando ele começou a fazer oração, eu comecei a revisitar, assim, coisas da minha infância, da minha história. Aí ele falou assim, qual que era o nome do teu abusador, cara? Fala o nome. E eu não conseguia falar, não conseguia verbalizar, não conseguia dizer. E assim, cara, Deus foi tão poderoso que naquele dia assim, e Mike, eu vou dizer uma coisa pra ti, se fosse abusado por mais gente, né? E aí, cara, foi uma cirurgia, assim, só que sem anestesia, doeu demais. E ele assim, não fala. E eu deitado no chão e falei o nome. E aí, sim, agora tens que falar que tu perdoa eles. Como perdoar duas pessoas que acabaram com a minha infância? Onde encontrar isso? Eles não tens que perdoar. Tens que perdoar porque se tu estás preso nesse lugar, tens que perdoar. Diz, não posso. E, enfim, ele orou.
consegui verbalizar ali. Só que eu não sei se vocês já passaram por isso. Como vocês viveram uma infância inteira na igreja, talvez o problema tenha sido diferente disso, do meu. Quando eu me levantei, cara, parecia, sabe que sim, quando tira 250 quilos das tuas costas? Eu levantei, ele me colocou sentado e aí ele começou a falar algumas palavras para mim. E assim, ó, eu já não tinha mais o que chorar. Não tinha mais lágrima, meus olhos estavam vermelhos. E ele começou a verbalizar coisas e ele falou assim, ele falou muita coisa. E duas coisas que ele falou. A primeira coisa que ele falou, ele falou assim, tens que perdoar e eu vou dizer pra ti, tu vai ser um pastor. Aí quando ele falou, tu vai ser um pastor, daí eu falei, cara, aí não. Porque eu dizia, a Sara sempre dizia, eu posso ser tudo. A Sara falava isso. Uhum. Eu posso ser qualquer coisa, mas mulher de pastor, aí eu já vi isso. Então vou ter que me separar. Não quero viver o pastoreio, não quero ser pastora, não quero isso, não quero aquilo. E aí veio assim, eu rejeitei aquela palavra. Falei assim, tu tá ficando doido. Tanta gente boa nessa cidade. Poxa, eu poderia ser pastor em qualquer outra igreja, qualquer outro lugar do Brasil. Por que em Camboriú? Onde eu fui machucado, onde as pessoas sabem que eu vivi uma vida inteira de mentira. Muita gente sabe. E muita gente hoje olha pra mim e diz assim, é um fanfarrão. Duvido que ele mudou de vida. Porque ainda me vem o menino que tá lá, mentiroso. E aí quando ele falou isso, eu disse, não. Aí ele falou uma outra coisa que marcou. Antes de falar que eu ia ser pastor, ele falou assim, hoje houve salvação pra tua casa. Eu falei, uau. Ele falou, Mike, através da tua confissão, através da tua verbalização do que você viveu, Deus está alterando a tua geração. Até então eu achava que, cara, era tudo o que eu vivi, era eu. E ele disse, não, hoje a tua geração está sendo curada. Aí sabe qual é? Eu até falando com o pastor amigo, e ele me perguntou, eu contando essa história, ele falou assim, cara, e é isso, e a cereja do bolo, sabe qual foi? Olha que loucura isso. Porque eu sempre achei que estava resolvido, né? Tava tudo resolvido. Há uns 4 anos atrás, eu não lembro se foi há 3, 4 anos atrás, vocês lembram que teve uma enchente muito grande no Monte Alegre? Assim, agora, faz 3, 4 anos que me encheu, todo mundo perdeu muita coisa ali no Monte Alegre. Também no Monte Alegre não precisa muita água para encher, né? De ano em ano, tá... Enfim, foi uns 3, 4 anos atrás e deu uma enchente bem grande e a gente mobilizou a igreja para sair para entregar marmita para as pessoas. Porque tinha muita gente limpando a casa e, cara, era um cenário de guerra. A gente entrava nas ruas de Monte Alegre ali, era um cenário de guerra. Sabe? Claro que vocês sabem, vocês já viram isso. Os móveis sendo jogados assim, na frente da casa, aqueles móveis. Cara, não tinha nada, perdendo tudo. Quem não tinha nada sempre diz, eu não tenho nada. Aí quando dá enchente, perdi tudo. Mas literalmente gente perdeu tudo. Isso. Eu vivi muito. Eu vivi uma época que os móveis saíam pela janela da casa dando tchau. A gente já cansou, a minha casa, a minha mãe, a gente já várias vezes, enfim, fala para fora. Aí eu entrei no Monte Alegre e a gente foi entregar justamente no Monte Alegre para ajudar. E aí, tem uma rua que eu gosto de evitar. Eu vou até um ponto e eu evito passar por aquela rua. Qual é a rua? A rua da minha infância. Rua Monte Everest. Eu morava na rua Monte Everest, número 505. E continua a mesma rua, continua lá. E aí, a única rua que faltava, porque bem dizer, é a segunda, né? Tem a primeira lá, só que aquela era menor. Tinha aquela ali. Aí a gente entrou e eles entraram. Eu não vi que eles entraram. Eles entraram bem ali. Se eu tivesse dito, não entra aqui não. Aqui não precisa. Ninguém precisa. Ninguém precisa. E aí os meninos entraram naquela rua. E quando a gente já tava lá, quase lá na esquina, quase perto da vala lá, eu escutei uma voz. Ei! Cara, aquela voz ecoou dentro de mim. E na hora, eu me travei no carro e falei, cara, eu conheço essa voz. E eles berraram de novo, ei, traz a marmita aqui pra nós. Eu olhei assim da janela, tinha 2 caras na frente da casa do segundo abusador. Eu tinha um vizinho do lado
e um da frente. Eram amigos da família. Só que esse que era vizinho, que me batia, ele não se dava com esse da frente aqui. Eles se odiavam. Literalmente se odiavam. E naquele dia, dois homens me chamaram, eu falei assim, eu peguei as marmitas e veio mais, eu não lembro quem foi comigo, foi mais dois, e a gente foi entregar a marmita. Quando eu paro, porque a minha casa não existe mais, eles fizeram uma outra casa, mas aquela casa ali, eles fizeram um prédio na frente, e atrás é a mesma casa do rapaz que morava. Quando eu parei na frente da casa, quem tava lá? Os dois. Eles não se davam, gente. O vizinho que morava do lado, ele nem morava mais aqui. Ele morava pra fora. E aí, quando eu chego, tá os dois. Quando eu paro na frente dos dois, eles olham pra mim, eu olho pra eles. Literalmente, Daisy e Jennifer, eles olharam e já... Uau, é o Mike. Porque o filme passou pra mim, só que também passou pra eles. O abusador não esquece quem abusa. Quando eles olharam pra mim, eles queriam morrer. E eu comecei assim, ó, a tremer, com a marmita na mão, a tremer. E aí, o que me batia olhou pra mim assim, já lacrimejando. Ele não queria chorar, ele tava se segurando pra não chorar, mas a lágrima, sabe aquela lágrima sofrida, caindo? Ele olhou pra mim assim e falou assim, é o Mike. Mike, tu se tornou pastor, né? Eu entendi naquela hora que ele tava dizendo assim, cara, me perdoa. Me perdoa. Aquele dia eu senti ele falando assim. E aí o outro, sem saber o que falou, eles olharam um pro outro e falou assim, acho que o Mike se tornou pastor, né? Os dois não falaram, me perdoa. Eu não falei, eu perdoo, mas os nossos olhares cruzados. E aquele dia o Espírito Santo falou pra mim, hoje eu encerro esse ciclo de maldição na tua vida. Eu já era pastor. Mas ainda tinham coisas travadas. Aquele dia, o meu coração, até hoje eu oro pelos dois, mas aquele dia o Espírito Santo falou assim, Mike, esse ciclo da tua vida tá vencido. Você não precisa mais entrar nesse lugar. Esse ambiente eu curei. Foi assim, eu saí dali, quando eu dei a mão pra eles ali e eles olharam pra mim, eu vou repetir, a gente não falou nada. Mas, cara, eu senti que eles estavam assim, eles ficaram tão... E quando eu olhei pros dois, Daisy, os dois secos, usuários de droga. Terrivelmente. Um foi preso, eles viveram... E claro que eu nunca desejei isso. Na verdade, desejei. O meu desejo é que eles morressem pelo que eles fizeram. Mas, claro, nunca... Só que depois que eu entendi a graça, eu não... Só que assim, eu nunca tinha visto eles... Nunca mais tinha visto eles. A minha infância foi ali e eu nunca mais vi eles. E quando eu vi os dois, eu apertei a mão, eles olharam... E assim, é louco que eu apertei a mão deles, eles olharam dentro do meu olho. E dentro do meu olho, eles estavam assim, me perdoa, tá? Eu falei assim, eu te perdoo. O orgulho não deixou. Não conseguiu. Mas eu verbalizei dentro do meu coração. E aquele dia, a minha vida deslanchou. Por isso, é bom falar por quê? Porque existem gente presa nesse lugar. Muitas e muitas histórias desde Jennifer. Muitas histórias apontam, muitas mulheres, muitos homens viveram isso. E eles não conseguem verbalizar com ninguém. Por que eu disse que um discipulador é muito importante? Um discipulador, um homem de Deus, uma mulher de Deus que possa te direcionar, tu vais conseguir abrir teu coração. Quantas mulheres estão nos ouvindo, vão nos ouvir, e elas sabem que isso faz sentido para a vida delas porque elas viveram isso. Mas elas estão talvez me ouvindo e recusando que elas precisam abrir o coração. Mulher, escuta. Mulher, homem, escuta o que eu vou falar para vocês. Vocês precisam abrir o coração. Por quê? Porque qual é o texto da minha vida? Texto da Bíblia da minha vida. O melhor texto para mim é Tiago capítulo 5, verso 16. Quando eu descobri esse texto de verdade, ele mudou a minha vida. Porque diz assim, ó, Tiago estava falando, você sabia que a carta de Tiago era uma carta que as pessoas não queriam que tivesse na Bíblia? Eles fizeram tudo para tirar a carta de Tiago da Bíblia, mas graças a Deus esse texto está lá. E ele diz, confessai os vossos pecados uns aos outros para o quê? Serem curados. Mas por que curado? Curado do quê?
Por que eu tenho que confessar para alguém? Por que eu tenho que abrir meu coração e confessar com alguém? Sabe por quê? Porque o que está sendo curado ali não é o pecado, porque o pecado já foi perdoado. O que está sendo curado ali é o orgulho. Quando eu verbalizo para alguém, tu acha que é difícil eu sentar com um homem e dizer, cara, fui abusado, eu vivi isso? Acha que é difícil? Acha que é difícil fazer o caminho de volta? Não é fácil, gente. Não é fácil tu ter que sentar com pessoas que tu falou, que tu amaldiçoou e me perdoa porque eu fiz isso, porque eu fiz... Não é fácil. E enquanto a gente não verbaliza, Satanás, ele usa aquilo contra a gente, né? Não sei, tens isso na mente? Fala. Satanás... Vivesse algo parecido? Quando a gente não confessa, o pecado está perdoado, mas quando a gente Sim. não confessa o pecado, Satanás, ele sempre vai lá te lembrar. Mas tu lembra que aquele dia aconteceu isso, né? Como é que tu vai subir lá se aquele dia tu fez isso? Se aquele dia aconteceu assim, se lá na tua infância foi assim. Mas o pecado não foi perdoado? E por que isso nos mata? Por que nos mata? E por que o diabo faz isso? Gente, assim, ó, tem coisas que às vezes o Espírito Santo aponta pra mim. Hoje, eu sempre tive dificuldade de pedir perdão. Sempre. Sempre tive dificuldade. Não sei se vocês já viveram isso. Vocês são fáceis de perdoar? Hoje eu sou. Ah, a Jennifer... Hoje. Hoje eu sou perfeita. Maravilhosa. Não, mas eu era... Tipo assim, eu tive experiências a respeito disso. Mas assim, ó, o meu coração era extremamente endurecido. E eu jamais pediria perdão. E daí, tipo, eu tive uma experiência bem forte, assim, sabe? Tipo, de eu fazer uma lista. Eu fiz uma lista. Eu já contei isso aqui. Tipo, o meu processo de cura não foi que nem o teu. Eu não tive a honra de ter um discipulador. Fez falta? Deus do céu, porque assim, ó, eu aprendi sozinha. E daí, assim, ó, eu lembro que eu tinha cadernos, eu tenho cadernos, eu escrevo. Daí, tipo assim, e eu não sabia se aquilo era o Espírito Santo, se era minha imaginação fértil, sabe? Precisou eu ir lá no Rio de Janeiro, numa conferência, pra eu já sabia disso. Deus, era o Espírito Santo que tava me falando. E a respeito do perdão, eu tive uma experiência, assim, ó, que eu precisei fazer uma lista. Uau. Tipo, das pessoas que eu precisava liberar o perdão. Eu fiz uma lista, eu precisava ministrar... olha, meu Deus. Eu precisava ministrar sobre o perdão. O meu líder chegou e falou assim, Jennifer, eu preciso que tu ministre sobre o perdão. Como é que... Tá, beleza, vou estudar sobre o perdão. Fui estudar sobre o perdão, meu Deus do céu, o que eu faço? Eu fiz uma lista, porque assim, ó, antes de ministrar, eu cuidava do grupo de dança. Então, eu ensinava para as meninas sobre o perdão, eu estudava, ensinava para elas e depois nós ministrava. Assim era o ciclo. E daí, perdão, meu Deus, a pessoa que não perdoa. Eu fui estudar. Quando eu estudei, eu vi que tava tudo errado. Eu fiz uma lista das pessoas que eu precisava perdoar. Era pequena? Era grande. E daí eu fiz essa oração, tipo, umas 3 horas da manhã. Uau. E daí eu falei assim, Deus, perdão é uma decisão, ok. Mas essas pessoas me machucaram profundamente. Então, assim, hoje eu decido perdoar elas. Peraí, era uma lista que tu precisava pedir ou precisava... Era uma lista dos dois, tanto para receber quanto para pedir. Para liberar. Daí, assim, mas principalmente de que eu precisava liberar. Não tem de pessoas que eu amava, de que eu confiava e que me machucaram, que me traíram, que me, sabe, tipo, assim, amizades profundas, enfim, de todo quanto é tipo, tá? Eu tinha a minha lista, na minha gaveta do ressentimento. E daí tava ali a lista. E eu falei assim, eu sei que eu preciso, que perdão é minha decisão, eu decido perdoar, mas me ajuda, porque é muito difícil. Era 3 horas da manhã. Quando eu acordei no outro dia, uma daquelas pessoas da lista estava me mandando uma mensagem. Uau. Era já uma confirmação do Espírito Santo. E é uma pessoa bem aleatória, sabe? E ela, assim, ó, ela não é crente. Ela não é crente. Ela mandou uma mensagem assim. Era engraçado, né? Jennifer, eu tô com Covid. Eu achei que eu tava morrendo. Essa noite eu tava morrendo. E eu acordei pra orar pra não deixar, pra Deus não deixar eu morrer. Pra rezar, pra pedir pra Deus não deixar eu morrer. E quando eu tava rezando, tu apareceu na minha frente igual a Nossa Senhora. Tu brilhava igual a Nossa Senhora. Deus tem seus meios. E agora eu tô te mandando essa mensagem porque eu quero pedir perdão pra ti. Uau. Tipo assim, a minha oração tinha sido... Assim, ó, a partir daquele dia ali, aquela lista pra mim foi apagada. Sim. Não tem. E daí mas tu conseguiu pedir perdão pra todas e liberar perdão pra todas? O que eu tenho feito?
As pessoas que era possível... A lista ainda tá... Não. Eu apaguei ela da minha mente, do meu Sim. coração. Mas assim, ó, pra quem eu tive a oportunidade de chegar, me perdoa, eu Sim. fiz. Não tem. Pra quem eu não tive, eu fui liberando pra Deus. Sim. Não tem. Mas assim, ó, e daí agora esses dias eu tava conversando com uma amiga minha semana passada. 2 pessoas assim, Jesus, eu acho que eu preciso pedir perdão. Não chegou a acontecer algo, mas eu tava refletindo uma pessoa de anos atrás que talvez eu tenha agido errado. Uhum. Assim, mas eu não tenho mais contato com essa pessoa. Eu assim, Jesus, me dá a oportunidade de pedir perdão pra essa pessoa. Quando tu começou a falar sobre que tu encontrou os caras, uma situação que Sim, aconteceu, o Espírito Santo faz, faz. E eu sei que Deus vai me dar a oportunidade de pedir isso. perdão pra essas pessoas. Porque já aconteceu também. De assim, tipo, me dá a oportunidade. E a oportunidade e aconteceu. E agora, semana passada. Então, tem 2 pessoas que não estavam nessa lista. Mas foram pessoas que eu percebi que eu posso ter magoado. Então, eu pedi pra Deus a oportunidade. Assim, não adianta eu mandar mensagem. Sim. Nesse caso, eu pedi pra Deus a oportunidade de encontrar a pessoa pra pedir perdão pra ela. A questão do perdão, gente, ela assim, ó, a gente tá falando de identidade, mas a questão de perdão, ela é libertadora para a identidade. Porque não adianta, tu falasse uma coisa que é o que muita gente tem, essa caixinha de ressentimento. Uhum. Conheço pessoas que morrem, eu já ouvi gente falar assim, ó, não, eu morro, mas aquele ali eu não perdoo. Então é um veneno que as pessoas tomam achando que é o outro que vai morrer. Uhum. A falta de perdão, ela é uma trava espiritual. A ponto de... A Bíblia diz assim, ó, quando você vai ofertar e tu lembrar que tu tem algo contra o teu irmão, volta. Olha só que louco isso. Volta, porque ele não vai aceitar a tua oferta. E quando fala de oferta, fala de tudo. Fala da tua vida. Ele não vai aceitar a tua vida. Não vai aceitar a tua vida como oferta, se você não perdoar. E aí ele tem algo na Bíblia, assim, que me... A gente começa a falar de... Eu vou longe, tá, gente? Depois me puxam pro... A gente tem tempo ainda, mas né? me puxa pro assunto, porque a gente fala de Bíblia, eu vou longe. Aí, falando literalmente sobre perdão, existem coisas na Bíblia que apontam. Se você não perdoar, o mandamento era exatamente esse. O mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus vem, a graça, que a gente acha, a gente não vive mais na lei. Mas o que é mais fácil? É viver na graça ou viver na lei? É mais fácil viver na lei. Porque daí a gente sabe exatamente o que fazer. O pior... Não, é que a graça foi dificultada, sabe por quê? Eu falei isso essa maneira, só ir lá e matar um cabrito. Também. Mas aí, a graça, Jesus vem. Olha como Jesus... As pessoas acham, agora a graça, essa hipergraça é um câncer no meio da igreja, tá, gente? A hipergraça é o que tá defraudando a identidade verdadeira da noiva de Cristo. É isso. E Jesus vem e fala assim, ó, um novo mandamento vos dou. O mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como? Como a si mesmo. Só que eu acho que Jesus olhou assim, as pessoas não se amam. Como é que tu vais amar o outro se tu não conseguir se amar? Tá aí, né? Como é que tu vais perdoar o outro, Jennifer, se você não se perdoar? A primeira coisa que o pastor Juliano, uma das coisas que o pastor Juliano falou para mim aquela vez foi, Mike, você precisa se perdoar e se perdoar. Mas primeiro você precisa se perdoar. Mas por quê? Porque eu me culpava. Eu chegou a ponto de eu me culpar de ter sido abusado, de eu ser o culpado. É claro que, olha só, eu tive uma dificuldade muito grande de relacionamento com meu pai. E no fundo eu fui entender que é porque eu o culpava. Eu o culpava de... eu achava... Pai, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Hoje, o meu pai, ele... Eu vou contar, posso contar? 5 minutos. A minha história com meu pai foi bem difícil. Foi bem difícil, assim. A gente, no começo, era muito próximo. Depois, a gente foi se afastando a ponto de eu... Comecei a gerar um sentimento, assim, ruim dentro do meu coração. Alguns problemas aconteceram. Meu pai também viveu coisas terríveis na vida dele, e ele me culpava de algumas coisas, e eu entrei num ambiente de rejeição profunda, e eu comecei a rejeitar a paternidade do meu pai, a ponto de quando falaram para mim que Deus era pai, eu disse, não. Eu não quero que Deus seja pai. Eu quero que Deus seja Deus. E ponto. Por quê? Porque às vezes a gente tem uma figura errada da paternidade. A gente coloca as nossas decepções em Deus.
E aí a gente não aceita a paternidade de Deus. Não, não. Deus é Deus. Deus é aquele velhinho com a vara na mão, esperando a gente errar para nos corrigir. Enfim, aí eu comecei a entender isso daí e um dia eu lembro como o pastor Juliano, ele falou assim, ó, tu vais ter que se perdoar e tu vais ter que perdoar todo mundo que... Eu não fiz a lista, mas Deus... Jennifer, a cada lugar que eu ia, que tinha alguém que Deus falava, é esse aí. Lembra desse aí? Aí vinha a história. E eu tenho dificuldade de lembrar a história. Aí vinha o que eu fiz. E ele me dava os ambientes, as pessoas... Até hoje, tem pessoas que passam por mim, sabe quando passa e... dá aquele estralo, poxa, esse aqui tu fez isso. E aí eu vou lá. Hoje eu peço perdão. Esse dia eu abracei um na igreja e falei assim, cara, me perdoa. Ele olhou pra mim já quase chorando. Por quê, pastor? O senhor não fez nada, mas então eu vou fazer. Vou fazer, já me perdoa adiantado. Por quê? Porque eu doutrinei meu coração a ser um coração perdoador. Então, assim, quando a gente entra nesse lugar de que, cara, não importa o que falaram, não importa o que... Aí esses dias veio, cara, tu viu o que falaram de ti? Irmão, não fica tranquilo. Não, mas falaram que o senhor é isso. Não, tu acha que eu sou? Não, pastor, eu te conheço. Não, então pronto, pra mim tá bom. Não fere mais a minha identidade. Não fere mais. Mas feriu muito. Porque eu queria, quando eu iniciei a igreja, iniciei o pastoreio na igreja, eu escutei muito o pastor Modinha, o pastorzinho da igreja preta. Olha, não tem nem tamanho de homem. 1,60. Eu escutei muito isso. E, cara, isso me feria. No começo me feria. Olha, eu não sei como é que o sogro dele deixou ele pintar a igreja de preto. Eu escutei de pessoas perto falar assim, você está levando as pessoas da sua igreja para o inferno. E eu dizia, Deus, peraí, teve um ponto de eu dizer, não quero? Acha que no meu pastoreio, esses 7 anos que vai fazer agora, em agosto, tudo foi... Não, cara, teve dias que eu disse, cara, não quero mais isso. Mas tudo isso, quando eu comecei a pastorear, poxa, mas tu era pastor. Era, mas, gente, a minha identidade ainda não estava curada. Quantas pessoas eu perdi por ser imaturo? E quem estiver me ouvindo que eu fiz qualquer tipo de infantilidade, me perdoe. E quero ter a oportunidade de abraçá-lo. Porque a gente continua, a gente tá no processo, né? Nós estamos em construção. E posso ser sincero, essa construção vai até morrer, Jennifer. Vai. E ao longo do caminho a gente vai magoando pessoas. Eu, nos meus primeiros anos de pastoreio, eu magoei muita gente. Fiz muita coisa errada. Mas acreditava estar fazendo certo. Mas pela identidade não estar curada, pela paternidade de Deus sobre a minha vida não ser... era estabelecido, eu comecei a ver Deus como pai, sim. Via Deus como pai, estava tudo certo. Mas a minha identidade ainda estava se encaixando. Eu estava ainda descobrindo as coisas, descobrindo quem eu era. Então eu fui ofendendo, fui fazendo muita coisa errada pelo caminho. E até hoje, eu ainda me encontro... Deus faz isso. Deus me leva para ambientes. Às vezes eu falo, o que eu estou fazendo aqui, cara? Aí eu chego lá, tem um cara. Aí o Espírito Santo fala, entendesse por que estás aqui? Falei, entendi. Aí vou lá, me perdoo, choro e digo, valeu, posso ir embora? Tem mais alguém aqui que já me apresenta, já que eu quero ir embora. Mas Deus me leva justamente para esses ambientes, para isso. E aí a questão do meu pai, eu comecei a rejeitar meu pai no meu coração. Comecei a rejeitar meu coração, porque eu achava que meu pai não me amava. Achava, de verdade, achava assim, poxa, ele... fez algumas coisas, eu gravei aquilo, a minha mente ficou gravada. Repito, pai, eu te amo, tá? Mas ele fez até o dia que o pastor Girano falou assim, tu precisa perdoar teu pai. Eu fui pra casa e quando aconteceu isso, eu não falei nada pra Sara, tá, gente? A Sara foi saber depois. E aí eu comecei a ficar com aquele negócio, não conseguia mais dormir, tinha que ir em casa. Aí eu disse, não vou perdoar. E um dia, eu dormindo, sonhei uma coisa que marcou minha vida. Eu sonhei que eu estava num velório. Olha isso que forte. Eu estava num velório e todo mundo chorava. E tinha muitas pessoas conhecidas. Eu falei, cara, quem é que morreu? Aí eu fui no caixão. Quem era que estava no caixão? Era tu. Não, era o meu pai. Era o meu pai. E quando eu olhei meu pai no caixão, eu comecei a chorar no sonho. E eu acordei desesperado chorando. Ali eu, sabe, assim, que eu disse, poxa, eu amo meu pai. Tava escondido. Quando eu vi que ele tava no caixão, eu disse, eu vou perder meu pai. Meu pai vai morrer. Meu pai vai morrer. Aí o que eu fiz?
Logo no outro dia, eu fui lá no meu pai. Pai, eu falei, pai, eu vim aqui pedir perdão pro pai pelas coisas que eu falei, pelas coisas que eu disse. E ele, assim, sem saber, né, o que aconteceu. E aí eu comecei a chorar. Meu pai não é um homem de chorar, não é um homem de muitas palavras. E naquele dia ele chorou, a gente se abraçou, eu orei com ele. Eu não lembro, mas eu acho, não sei dizer, mas eu acho que, não vou falar porque eu não tenho certeza. Mas a gente se abraçou, chorou. E sabe, eu senti aquele amor, um amor assim de pai para filho. E a minha relação com meu pai, a partir daquilo ali, mudou mesmo. Até um ponto que, olha que loucura isso, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que um ano depois, o meu pai estava em casa, eu estava na igreja, estava trabalhando na igreja e tal. O meu pai entra desesperado dentro da igreja. Ele abriu o portão e entrou. E, assim, com lágrimas, eu falei, cara, aconteceu alguma coisa. Ele veio e me abraçou e chorando. Aí ele começou a dizer, meu filho, o pai quer te pedir perdão. O pai quer isso, o pai quer aquilo. Gente, aquilo foi, assim, meu Deus do céu. Esse cara, o Espírito Santo me fez viver aquilo. Aí ele foi falando, e a gente foi chorando. E aí ele olhou pra mim e falou assim, aí parou de chorar, pegou no meu rosto e falou assim, deixa eu falar uma coisa pra ti. Você é um orgulho da nossa casa. Eu nunca tinha escutado isso. Eu te amo, meu filho. Eu lembro dessa cena assim, meu Deus. Aí ele falou assim, ó, e você é o pastor da nossa casa. Uau. Eu falei, meu Deus, pai te ama. E ele começou a verbalizar palavras de pai. Ele começou a dar destino, ele começou a falar, Mike, essa igreja vai ser um divisor de águas para Camboriú. Ele começou a profetizar na minha vida. Eu acho que nem ele entendeu, mas todas as palavras que foram faladas antes disso, ele estava retirando da eternidade e colocando as novas. E ele começou a falar, essa igreja vai fazer isso. Cara, aquilo foi uma injeção de Deus para minha vida. Ali a minha paternidade com o meu pai mudou. Aí depois ele falou, o pai estava assistindo um filme. E dentro desse filme, eu não sei que filme que ele assistiu, não sei se foi Corajosos, acho que foi Corajosos. Filme de paternidade. E o Espírito Santo falou com ele. E aquele dia, a minha paternidade foi curada. Aí, eu vou dizer... Vou botar o nome do filme. Eu acho que... Você não assistiu esse filme? Não. Corajosos. É muito legal. Muito, 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 muito legal. E aí, ali foi curado. Tem aquela frase que diz assim, né? Filhos órfãos de pais vivos. E eu acho que isso é o que essa geração tem vivido muito, né? Os pais querem salvar muito lá fora. Sim. Eu acho que a geração passada viveu muito isso, né? Sim. Hoje as pessoas nem saem para salvar as outras, saem mais para trabalhar. Mas no ano passado as pessoas saíam para trabalhar pro ministério e os de dentro de casa pereciam. Ficavam com um trauma, então não queriam mais saber. Então, assim, meu pai é assim, eu tô morrendo, Deus pra mim é Deus. Não quero... Deise, a ponto de... Eu tava conversando com o pastor esses dias os homens no presídio. Primeiro que lá tem Elias, tem Daniel, tem João Batista, tem Mateus, só tem profeta, só tem discípulo. E aí tu vais olhar, filhos de pastores. Na época que eu trabalhava no resgate social, daí eles sentavam lá e a gente... Usuários de droga. Os moradores de rua, usuários de droga, tipo assim, 90% deles são filhos de crente. Filhos de pastores que ficaram... Eu quero aproveitar esse gancho. Eu quero que o pastor agora fale para os pais, para pais, homens dentro de casa, uma mensagem para que eles possam agora despertar e resgatar os filhos perdidos dentro de casa. Tá bom? Direcionada aos pais, aos homens. Primeira palavra, toma vergonha na cara. Essa, eu sei que é duro, mas é o que eu ouvi. Você é a resposta de Deus para o seu filho.
Então, quando Deus quiser tocar o filho, ele não vai tocar o filho, ele vai tocar o pai. Então, o sal não vai ser jogado no rio, o sal vai ser jogado na fonte. Então, você que está me ouvindo, você que está me vendo, em nome de Jesus, sai dessa mornidão espiritual, sai dessa preguiça espiritual. Sabe por quê? Porque seu filho, ele não vai se desconverter na faculdade. Sabe onde é que o seu filho é perdido? Dentro da sua casa, dentro do banco de trás do seu carro. Quando você sai da igreja falando mal do pastor, quando você sai da igreja falando mal da igreja, quando você sai, é ali que você desvia seu filho. Então você, homem, no nome de Jesus, acorda para a tua geração. Se você não tem força para se livrar da pornografia por você, se livre pelos teus filhos, porque aquilo que você não resolver, a conta que você não resolver, seu filho vai precisar resolver. Então aquela tabela de dívida, não pensa que vai caducar. Se a tua geração, se você como homem, isso me despertou, se você como homem não conseguir pagar essa conta, a geração seguinte vai pagar, e se não conseguir pagar, vai passando, até alguém que levanta a mão e diga, acaba em mim. Eu fui esse cara da minha casa. Levantei minha mão e disse, em nome de Jesus, eu sou o homem que vai mudar a minha geração. Seja você o homem. Não tem força por você, meu filho. Tenha força pela tua casa, porque aquilo que você vê em você, que você não consegue mudar, você vai ver seu filho fazendo as mesmas coisas. Não consegue parar, não consegue ser um homem fiel? Entenda que a mesma deslealdade que você está tendo, o teu filho vai fazer ou vai receber. Então seja fiel e leal por causa da sua geração. Mude a sua vida não por causa de você, mas por causa daqueles que diretamente são conectadas a você. Homem, eu tô falando para homens agora no nome de Jesus. Acordem. A tua geração, a próxima geração, se nós não acordarmos agora, a próxima geração, ela não vai conhecer Jesus. Ela não vai saber quem Jesus é. Seja você o cara que ama a igreja, seja você o cara que ama a família, seja você o cara que ama a sua esposa. Minha pergunta para você que tem filha, mulher, você gostaria que a sua filha casasse com um homem como você? Se a sua resposta é não, hoje, mude de vida em nome de Jesus. É isso aí. Foi penso. E o nosso tempo tá acabando. Parecia tanto tempo. Acabou? É não, isso mesmo? 6 minutos. Temos 6 minutos. Temos Vamos ainda. aproveitar. Agora falamos de identidade, precisamos reconhecer a paternidade de Deus, restaurar a nossa identidade para quê? Para viver o propósito. Tem como uma geração falar de propósito sem entender a paternidade e a identidade de Deus? Não. É por isso que a geração tá perdida. Porque ela não sabe quem é. É a mesma coisa... Vamos lá. Jesus. Eu acho que eu nem falei sobre isso, né? Quando Jesus estava reunido com os discípulos, ele fez a pergunta assim, ó. Quem as pessoas dizem que eu sou? Ele estava falando com as pessoas de fora. Quem as pessoas lá de fora dizem que eu sou? Aí um disse, tu és Jeremias, outro disse que tu és João Batista, outro diz que tu é Elias. Tá, essa foi a opinião de quem tá fora. Aí Jesus falou pros 12, pros talmidins, pra quem tava dentro, pra quem andava com ele. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí o Pedrão levantou a mão e disse assim, meu lindo, deixa eu falar uma coisa pra ti aqui. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro descobre quem Deus é ali. Tu és o Cristo, tu és Deus. E aí... Exatamente após essa fala, Deise, vem a fala de Jesus. Aí Jesus aponta para ele e diz o quê? E tu és Pedro. A identidade dele estava sendo estabelecida ali. Quando você conhece quem Deus é, a sua identidade é estabelecida. Sem saber que Deus é pai, você não vive como filho, você vive como escravo. Essa é a realidade para esses dias. Quer saber quem você é? Não fica preocupado com a missão, querido. Porque tem muita gente perdendo tempo. Qual que é a minha missão? A missão é única. A missão da igreja é o quê? É ir por todo mundo e pregar o evangelho. Meu filho, ninguém descobre a sua missão com os braços cruzados. Tem gente sentado, cantando eu quero trabalhar pro meu Senhor na rede. E quer trabalhar, mas tá ali. Não, você descobre, sabe fazer o quê? Servindo. Ninguém descobre o propósito, a missão, balangando na rede. Descobre servindo, mas você precisa saber por que você serve. Porque senão você vai... Mas uma coisa muito importante, que é uma coisa que me pegou e que pega muita gente. Servindo na igreja? Servindo a Cristo. Porque você pode servir a igreja e não servir a Cristo. Âmbitos. Isso. Servir a Cristo em todos os âmbitos. Eu vou servir a Cristo na minha casa. É isso aí. Cuidando dos meus filhos. Eu não tô falando de serviço na igreja, gente. Eu tô falando de servindo a Cristo. Muito claro, porque assim, isso foi uma coisa que me pegou. Sim. Porque assim, teve um momento que Deus mandou eu parar de servir na igreja para servir a minha casa. Não Uau! E isso foi assim, pra mim foi, meu Deus do céu, mas sim... Custoso, foi uma renúncia, porque tu amava fazer o que tu fazia. Amava fazer o que eu fazia, eu sofri. Mas, tipo, Deus falou,
Não, eu não quero que tu me sirva na igreja, eu quero que tu me sirva na tua casa. E tu sabe que as pessoas às vezes falam assim, eu tô fazendo a obra de Deus? Aham. A grande maioria das vezes, quem diz que tá fazendo a obra de Deus não tá fazendo a obra de Deus, tá fazendo a obra dele. E aí a gente quer ser bem-sucedido naquilo que Deus não mandou fazer. Não tem A como. pior coisa para o homem é querer ser sucedido, bem-sucedido naquilo que Deus não mandou fazer. E por que a gente vive isso? Porque a gente não sabe quem a gente é, não sabe quem Deus é. Pode falar. O propósito. Como identificar o propósito. Ele é único ou ele pode modificar ao longo da vida? Nunca. O propósito é eterno. Tem duas coisas. O chamado. Quando Deus... O chamado e o propósito é duas coisas diferentes. O chamado, ele é temporal. Ou seja, Deus pode chamar hoje para uma coisa, tu pode dançar hoje, mas na frente Deus... Não, agora tens que ser pastora. Agora tu vais tocar vidas. Uhum. O teu chamado era dançar, e glória a Deus por isso, serviu por aquele tempo. É aquele tempo. Aquele tempo, Noé. Deus chamou Noé para fazer o quê? Uma arca. Ele ficou, sei lá, tem teólogos que brigam entre 100 e 120 anos. Vamos ficar pelo 100. 100 anos trabalhando para ficar na arca um ano, 365 dias. Imagina se ele diz para Deus, não, eu fiquei trabalhando 100 anos. Eu quero ficar 100 anos Vou na ficar arca. aqui. E se eu acho que o meu chamado ele é eterno? O chamado não é eterno, o chamado é temporal. Ou seja, tem data específica, é até aqui. A partir daqui, se tu continuar fazendo, tu vai se frustrar. Acabou, vira a chave, irmão. Entra no próximo nível. Aí o propósito não. O propósito ele é atemporal. Aí é diferente. E o propósito, como é que eu descubro o propósito? Servindo ao Senhor. Não é servindo a igreja, porque tem muita gente vivendo atividade religiosa dentro da igreja, vivendo ativismo, e isso é muito necessário falar. Muita gente perdendo a família, perdendo a casa pelo ativismo religioso. Irmão, larga a mão de ser tolo, porque primeiro, a escala de prioridade, Deus, aí agora vai entrar a heresia. Deus, família, trabalho, igreja. Essa é a prioridade. Porque como que tu vai sustentar tua família se tu não trabalha? Como é que E tu o vais erro, honrar? a gente coloca a igreja acima de Deus. A Acima gente de coloca a Deus. igreja lá em cima, a gente não tá colocando Não, Deus. porque eu estou fazendo esse trabalho dentro da igreja, eu irei para o céu, só porque eu estou fazendo. Mas tu sabe que não é a igreja que a gente coloca, Jenny? A gente coloca a atividade religiosa. Porque a gente resume a igreja naquilo que a gente faz. Porque a gente não sabe quem a gente é e não sabe pra onde tá indo. Então, assim, gente, paternidade, identidade e propósito estão conectadas. Quando você descobre quem é, quando você descobre quem Deus é, você descobre quem você é e você sabe pra quem você tá fazendo. Essa é a realidade. Aí vem Salmos 34:8. Como é que eu descubro? Como é que Deus não é alguém para ser estudado? Salmos 34:8 diz: provai e vede como o Senhor é bom. Como é que você vai saber se essa água é boa? Olhando? Tem que provar. Para viver o propósito, tem que provar de Deus. Essa é a realidade. Não viva, eu deixo o meu último conselho aqui, não viva a vida ativista da igreja. O ativismo religioso está matando essa geração. É isso. Uau. Gente, que episódio. Primeiro episódio, já vivemos tudo isso. Foi Vocês estão sentindo que um encharque. Vocês estão vendo que tá vindo por aí. Pastor, vamos então finalizar com as 3 perguntas que ficaram. Ai. Um versículo favorito? Tiago 5,16. É isso Portanto, aí. confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Esse é o versículo da minha vida. É isso aí. E agora, pastor, um livro. O livro da... Ai, coloca a foto do livro lá. Esse é o livro, ó. Ai, quem que é o autor desse livro e quem que escreveu esse livro? É a criança que sofreu todo aquele tipo de abuso, que descobriu que a graça faz toda a diferença na vida de um homem. DNA da graça. Aí, DNA da graça. Gente, e nós ganhamos esse livro do pastor para sortear para vocês. Eita, glória! E fala onde que a gente pode comprar o livro, né? Onde que a gente encontra o livro? No Mercado Livre tem, você que quer... Tem na igreja, disponível em todos os nossos cultos, na quarta-feira, e tem nos domingos também. Mas, você que quiser, tem na plataforma Você do... que é de longe, você que nos ouve lá da Europa. Ô, glória! Presentei alguém. Eu não sei se no Né? Mercado Livre leva na Europa.
Vai dar um jeito. Mas daí alguém vai pra lá. Eu vou pra Europa. Isso aí! Pronto. Logo tô indo pra Europa. Parece que eu não tô mais escutando. Mas é isso aí, um conselho. O último conselho. Agora Vamos é o lá, último. pra falar só. Tá. É. Deus não constrói nada em cima de entulho. Bagunça arrumada continua sendo bagunça. Então tenha disposição de entrar no quarto escuro, acender a luz e varrer a casa para que você viva a identidade, a paternidade e o propósito de Deus. Glória a Deus. Amém. É isso aí. Glória a Obrigado, Deus. pastor. Eu que Muito agradeço. Obrigada. Deus abençoe sua vida. Amém. E nós nos vemos na igreja. Nós temos cultos. Que diz que nós temos culto lá, pastor? Às quartas-feiras, às 20 horas e aos domingos, às 19 horas. E trabalhamos com célula, né? Células. Tá fazendo, Toda pra fazer. segunda-feira. Células toda segunda-feira. Toda segunda-feira, às 20 horas, gente. Precisa de um discipulador pro teu coração? A RDV RDV pode tem. te ajudar. É isso aí. Quer fazer merchan tu? Eu esperar quando a minha pastora vier. Olha aí, ó. É isso aí. É isso aí. Então é isso aí por hoje. É isso, gente. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Deixe seu like. Deixe seu like. Bate aviãozinho aqui embaixo. Não é É. assim, não é aviãozinho. O que é? É compartilhe, porque Compartilhe. nós sabemos que tem muita gente que precisa ouvir isso, que muita gente que não se encontrou na paternidade, não encontrou sua identidade, não sabe o propósito. Então, compartilhe com alguém que precisa ouvir, porque eu sei que tem gente do seu lado que precisa disso. Preciso. É isso. Amém? Deus Beijo. abençoe. Fiquem com Deus. Beijo.